gente deu o nome errado para inteligência artificial. Não deveria ser inteligência artificial, deveria ser artificialização da inteligência. Existe uma profissão, talvez, que tem uma pequena vantagem competitiva. São as pessoas que entendem muito bem e sabem expressar muito bem a gramática, a língua. Aí quando a gente fala assim, ó, pô, mas eu vou montar um e-commerce com uma IA. Olha que interessante. Sim. Nem a OpenAI quis montar um e-commerce com a IA. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Econ Lovers Podcast. Como você pode ver, eu tô sozinho aqui hoje. Não tô sozinho não. Tô com dois convidados incríveis. Eu só tô sem a minha querida co-host, esposa maravilhosa. Se você estiver vendo isso em algum momento, ela tá aqui do lado, eu tô fingindo. Olha só. Hoje o episódio é técnico mesmo. Trouxe dois caras que são muito cabeção. Mas cabeção, assim, de cada assunto que eles falam, dá pra ouvir 1 hora aqui de cada um fácil. Então a gente resolveu fazer um episódio mais técnico. E a Clarissa mandou um abraço pra vocês. E se inscrevam aí no nosso podcast. Clica aí no botãozinho se inscrever, no sininho, né? Compartilha o canal, porque conteúdo de graça você paga compartilhando com seus amigos. Fechou? E, sem mais delongas, sem ficar enrolando com vocês aqui, estou aqui com o Marcelo Nicoliello, nosso especialista em IA, podcasts, assuntos aleatórios, porque ele sabe um monte de coisa. E o querido John Martin, que já veio aqui, acho que foi um dos primeiros 5 episódios que a gente fez aqui, talvez. Até dentro dos primeiros 3 ou 5, né? O John tava lá com a gente. Obrigado por voltar aqui. Imagina. Marcelão foi o primeiro episódio. Obrigado por voltar Tamo aqui. junto. E eu chamei vocês pra gente falar da IA e o bendito SEO. Então, Como vai ficar quem gosta de trabalhar com SEO com o ChatGPT roubando as pesquisas? vamos lá, muito bom. Bom assunto, E né? aí, Muito como bom. vai ficar? Temos um mestre não só do SEO Opa. ali, mas da otimização no geral, né? Sim, com Como é que você certeza. tá vendo isso? Então, vamos lá. Acho que talvez o primeiro ponto pra gente discutir, que as pessoas... Não sei se vocês lembram, mas há 2 anos atrás o Google já teria acabado. Pelo que as pessoas falaram. É. Não é? Então esse é um ponto relevante para entender. Ou seja, muitas vezes, tudo que é feito no digital demora mais do que a gente imagina. Então tem muito mais clickbait. As pessoas falam que o Google vai acabar, o SEO vai acabar. Todo dia alguma coisa vai acabar. Até o Flash demorou muito tempo para acabar. Nossa. Né? Eu Sim. fiquei durante 10 anos fazendo um trabalho tipo assim, refazendo sites em Flash. E quando eu fui ver, ainda não tinham sites em Flash, mesmo eles não sendo indexados pelo Google. FWA, É, né? isso O sitezinho de mesmo. awards lá, Nossa. até hoje tá rolando, hein? Exato. Então, assim, tem um ponto que é importante, que é assim, o que a gente acredita que vai acontecer e o que de fato está acontecendo. Então, talvez o primeiro ponto é, ninguém vem aqui e me fala que tem 30% do tráfego do site é do ChatGPT. Não, isso não existe. Você pegar os sites, a gente hoje gerencia, a gente tem acesso, eu não vou falar gerencia, mas a gente tem acesso a mais de 300 contas do Search Console, que algumas são clientes antigos que mantêm com a gente, fazem uma consultoria avulsa e tal. 280, vamos ver se vai, mais ou menos. Eu não lembro de cabeça, mas em torno desse número. Mas vamos colocar 300 para facilitar. É conta pra caramba. E eu entro nas contas para ver, e assim, de fato, algumas contas caiu o tráfego? Caíram. Só que outras aumentaram. E muitas permanecem estável. Então, por mais que você fale, o ChatGPT vai roubar o tráfego do site, o SEO vai morrer, mas isso não está acontecendo. Não é o que os dados mostram, para começar. E o segundo ponto é que todas as estatísticas, cada dia sai uma nova, né? Mas todas as estatísticas recentes que a gente vê, o ChatGPT tem crescido? Sim, tem crescido absurdamente. Só que o Google não tem caído. O Google também está crescendo. Continua. A quantidade de pesquisas que as pessoas têm feito no Google só aumenta. Ou seja, talvez a gente esteja num momento que a questão não é se um ou outro vai morrer, ou se o SEO vai morrer, ou de qualquer outra coisa vai morrer. Mas é um momento que você está só adicionando mais uma camada no digital. E aí eu vou te dar um exemplo. Quando você começou no marketing digital, não tinha nem Google, né? Tipo, já estava uma situação que você adicionava nos favoritos, o navegador era lento, né? Netscape Navigator. Netscape, cara. Netscape foi o primeiro navegador decente que veio, né? Mas assim, beleza. E foi tendo uma evolução. E aí, lógico, um mecanismo de pesquisa veio, e aí depois o Google foi dominante, e depois apareceram as redes sociais. Quando chegou as redes sociais, todo mundo falou Mesma que história, vai morrer. as redes sociais chegaram e falaram assim, Ih, a internet acabou. É só, vai ficar tudo dentro das redes sociais. E não foi o que aconteceu. E provavelmente não é o que está acontecendo. Então, no atual momento, o que a gente vê é que o ChatGPT, ele não funciona exatamente como uma busca. As pessoas que usam ele, utilizam ele para produzir algo. Seja uma análise estatística, seja materialmente falando, tá? Seja tipo código, seja conteúdo para o blog, não importa o que seja, tá? Mas elas usam para produzir. Tanto que tem muita gente que fala
que o Google é o search e o ChatGPT hoje os usuários fazem o research lá, né? Ou seja, a pesquisa. É uma pesquisa mais aprofundada. Então, assim, são tipos de usuários diferentes. Será que eles vão coexistir ou não? Não sabemos. Será que o ChatGPT vai ganhar ou não? É difícil dizer, porque o Google também tem uma bela de uma força. O modo IA do Google também já está funcionando muito bem. Tem que lembrar o detalhe E coexistindo. Tem que lembrar o detalhe que o ecossistema, Sim. ele não é uma ferramenta só, né? Eles são Exato. inúmeras ferramentas que são extremamente integradas e agora estão embarcadas com IA em tudo, né? Sim. Então, todas as camadas de tecnologias agora estão sendo AI native, né, do Google. Sim. Então, teoricamente, a pesquisa do Google, o motor de pesquisa do Google, também agora é como se fosse um chat GPT ali integrado. E nos últimos dias eles integraram o Gemini com os aplicativos, ou seja, com o seu Gmail, com o seu Google Docs, Spreadsheets, ou seja, está cada dia se integrando mais. E aí vem até aquele conceito que as pessoas falam. Muita gente está querendo trabalhar com IA como se fosse algo separado. E não é algo separado, tipo, é algo que está sendo integrado cada dia, mais em cada segmento. Nas big companies, né? Eu tava pensando aqui, eu gosto de ficar criando uns termos novos, né? Muito bom. Só para poder provocar. Eu sou mais o cara do BEO. Business Engine Optimization. Muito bom. Porque eu sou o cara que vejo resultado no negócio. Sim. Então, quando a gente vê essa história, e aí linkando um pouco essa questão da IA, né? Todo mundo está usando IA para poder fazer uma coisinha ou outra pequena e separada e desconectada do todo. Né? E eu faço uma provocação usando grandes companhias, inclusive, que usam tecnologia em várias grandes corporações. Vou dar um exemplo prático, a TOTUS. TOTUS é uma empresa que é uma coxa de retalhos. Porque todo RP que aparece menor, eles compram, né? Eles foram adquirindo inúmeros... Eu gosto de vocês todos. Assim, nada contra, né? Mas eles não têm velocidade para transformar toda essa coxa de retalho para se tornarem AI nativo e nem AI first. Então, diferente de uma Google da vida que já tem esse conceito lá de trás, porque quando eles adquiriram a DeepMind, né? Foi isso aí, né? Lá atrás, né? Eu acompanho a DeepMind lá desde 2008, 2010. Foi o quê? Um pouco depois do Waze? Assim, né? muito nessa Próximo virada, ali, né? Talvez quando as redes sociais estavam ainda, né? Enfim, então eles já sabiam que essa virada ia acontecer, então todo o ecossistema foi preparado para ser AI nativo. Então, Google não é mais só um motor de pesquisa, né? É agora um ecossistema também, AI first, AI native, diferente de muitas outras que são coxa de retalho, vão adquirindo softwares, são sistemas legados, que não tem nada de IA integrado, eles vão só, enfim... Mas a gente tem um lance aí, que é assim, ó, até fazendo a meia-culpa aqui, que o John Martin é tão forte no SEO que a galera chama de John Martin ou SEO Martin, né? Exato. Aí, Seu Martin, chama de Seu Martin, né? Seu Martin, aí acha que é Senhor Martin, né? Seu Martin, mas é SEO por causa da SEO mesmo. Então, até a rede dele é SEO Martin, né? E eu acabei não falando que ele é o nosso especialista de SEO, mas olhando pra isso, ô John, qual que é a minha agonia toda com esse negócio? É assim, as ferramentas estão ficando mais tecnológicas, as arquiteturas estão se adaptando pros nativos aí, né? Ser todo mundo nativo na IA. Sim. Só que tem um carinha que é o profissional de SEO, especialista. E ele tá, tipo assim, ele vai levar a bordoada, não interessa o que vai acontecer. Se é o Google, se é o GPT, se vai ficar unificado ou não. Esse cara tem que se coçar. Sim. Porque assim, ó, eu sei que o Google tá crescendo, muito legal, pô, essa informação que você deu é inacreditável, porque os dois crescendo juntos, o Google cresce mais e tal. Mas mudou. Sim, com certeza. E assim como o Panda chegou e arrebentou todo mundo, né? Se o cara teve que aprender um monte de coisa, qual é o novo bicho que apareceu aí? Mas esse exemplo que você deu é muito bom, do Panda. Pra quem não sabe, é um algoritmo do Google, né? Que teve uma atualização, muitas pessoas não estavam preparadas ali ou fazendo coisas erradas e foram penalizadas. Teve outros, né, também, né? E esse é um ponto muito relevante, porque tem muita gente hoje fazendo coisas absurdamente erradas que podem dar resultados em ferramentas de inteligência artificial de forma momentânea. Então, você sempre tem que lembrar que quando você faz algo que é manipulativo, uma hora ou outra você vai ter um problema. Então, você tem que ter claramente essa visão de curto, médio e longo prazo. Lembrando que dado tem histórico e fica rastro. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, por isso que eu falo, muita gente fala, já estou começando a otimizar para IA. Legal, mas espera aí.
será que o que a IA tá hoje, daqui a, sei lá, 12 meses vai continuar igual? Será que não vai mudar radicalmente Será a que ela forma? não vai entender que isso era errado, né? Exatamente, entendeu? Isso aí. E até porque tem um outro ponto relevante. Por mais sofisticada que seja a IA, e aí a gente vai trocar uma ideia de chat GPT, de pesquisa que é feita interna, etc. Mas você tem uma situação. O Google, ele tem algo que é muito difícil de obter, que é, primeiro, um histórico enorme da web. Então ele sabe, historicamente... A vetorização que o Google faz, É. ela é incomparável comparado enfim, Exato, tipo, aos as LLMs, cara, né? pega 20 anos de histórico. Uhum. Ele sabe quem é legal, quem não é, Sim. quem faz besteira, quem não Ele sabe faz. mais de mim que eu mesmo. É isso, entendeu? Então, assim, tem um histórico que é muito difícil, É. tá? E esse histórico não é só histórico, isso é poder de processamento. Porque, cara, ele tem que entrar em sites todo dia para saber o que está acontecendo. Então, assim, você pega um chat GPT, acho legal, poxa, mas será que ele tem acesso a essa web inteira e ao histórico da web, como o Google tem? Do jeito que o Google, com certeza não. E lembrando, Com o certeza. Google, como ele tem um ecossistema que ele domina, as pessoas querem estar no Google, todo mundo manda o seu sitemap para o Google. Né? Você Claro. faz questão de mandar. É. O ChatGPT ainda não tem Você nenhuma monta um ferramenta blog para e você não fazer fala assim, isso. deixa eu jogar aqui no Perplexity meu blog. Você Exatamente. não no Google, depois que você pensa nisso, você nem lembra no começo. E aí tem pontos que são bem interessantes, porque assim, não é só o ChatGPT, existem outras Sim, ferramentas. Recentemente, o Google, ele meio que está bloqueando a leitura de robôs depois do resultado 10. Para ficar resumido, né? Eu vi isso aí. E aí, o que aconteceu? A qualidade dos resultados das outras ferramentas diminuiu drasticamente. Eu vi, eu vi. E o que você comprova com isso? Que a qualidade dos resultados do Google ainda é excelente e que as outras ferramentas dependem de uma análise do Google para conseguir recomendar Tem uma coisas ferramenta, boas. John, que até ela perdeu um valor de mercado, porque... Não, aí tem um milhão de situações que foi estão acontecendo. Active Campaign, alguma empresa que ela perdeu o valor de mercado, tipo, imediato, quando o Google cortou o acesso após o 10º resultado. Então, é que assim, existem... Eu falei, caraca, os caras perderam dinheiro de bilhões na bolsa. É que assim, existem vários tipos de situações que acontecem. Tá? Porque tem a questão especulativa, necessariamente. Exato. Não é um problema que acontece Sim. na ferramenta, no ecossistema, mas é uma especulação em cima, né? Exato, mas empresa. eu acho que a grande sacada aqui não é nem essa, é entender o seguinte, o Google é tão dominante e ele tem tanto conhecimento do ecossistema que as outras ferramentas de inteligência artificial, que na nossa cabeça parece que é o dono do mundo hoje em dia, dependem do Google ainda. Então esse é um ponto muito relevante para a gente pensar. Agora, de fato, o que eu imagino que esteja acontecendo ali para os próximos meses e anos é uma mudança gradual da maneira que a gente pesquisa. Tá? E da maneira que a gente trabalha, outras coisas. Mas como a gente está falando mais na pesquisa, vamos se atentar nesse segmento, né? Então, o que acontece? Hoje, quando você pesquisa algo, você está acostumado com o Google. Você coloca 2, 3 palavras lá, o famoso palavra-chave, identifica, não achou, faz uma outra pesquisa e vamos embora. Isso que é o melhor. Não achou, você não vai para a segunda página. Você não achou, você você vai faz uma outra de nova novo. pesquisa. Exato. Eu falo, Marcelo, você quer matar uma pessoa e esconder o corpo? Põe na segunda página do Google. É isso. Ninguém acha. Qual foi o última vez que você entrou na segunda Nem, página? não sei nem o que é isso. É isso, entendeu? Mas aí você tem uma situação que é... E aí eu estava conversando com outro cliente outro dia. Falei, olha só, vamos ver como que o usuário pesquisa. Porque ninguém hoje, às vezes, entra no chat GPT e faz uma pesquisa muito objetiva. As pessoas vão desenrolando o chat. E o que significa isso? Significa que o funil, o famoso funil que a gente fala de marketing, ele começa a entrar todo dentro de um ecossistema, que pode ser o Mod AI do Google, o chat GPT, um cloud da vida, etc. Então eu dei o exemplo para ele. Falei, poxa, e é uma empresa que faz reforma de escritórios corporativos, tá? Falei, pô, o cara entra ali. Aí ele começa a digitar alguma coisa do gênero, como, por exemplo, quanto custa reformar um escritório de 500 metros quadrados? Aí o chat GPT foi lá e respondeu. Falou, olha, na média aqui custa 1,5 milhão. Então, o que significa isso? Que o cara, ao invés de, normalmente, num mecanismo de pesquisa, pesquisar, achar um site, alguém que vai falar isso, ele já tem essa resposta lá. Então, você deixa de levar tráfego para algum site. Até aí, tudo bem, você está perdendo tráfego. Mas qual que é a sacada? Ele vai desenvolvendo. Então, ele fala, pô, legal, 1,5 milhão. Putz, eu não tenho 1,5 milhão, tô fora. Desligou o chat. Como fazer isso por 200, né? Não, desligou o chat. Só que aí ele fala o seguinte, não, eu tenho 1,5 milhão. Que é o funil. O funil tem muita gente que sai antes, né, de acabar. Antes de acabar, isso. Aí ele coloca, legal, quanto tempo demora? Aí, normalmente uma obra dessa demora em torno de 8 meses. Aí o cara fala, pô, não tem 8 meses, não dá pra fazer essa obra. Então, já tem uma parcela que vai saindo, ou seja, o funil começa a ser concretizado dentro de um chat. Uma conversa. Exato. Só que aí o cara fala, não, pô, tem 1,5 milhão aqui na conta, tenho 8 meses pra fazer o trabalho aqui, beleza, dá pra fazer, né? Só que assim, ele vai fazendo uma série de questionamentos que o funil fica dentro do Mod AI do Google, do ChatGPT, do Cloud.
Mas em algum momento ele chega no final e fala o quê? Quais Mas empresas peraí, fazem isso? Quem faz isso? Aí para 4 empresas, ele pega o nome da empresa, vai no Google e pesquisa. É quase isso. Coloca né? o link Tipo, é. no dado já e... Mas aí, ok. olha que interessante. Aí eu fiz um teste. Eu falei assim, quais empresas de São Paulo fazem isso? Aí ele pegou e me respondeu 3 empresas. E os 3 resultados vieram muito ruins. Que eram empresas que, tipo, efetivamente não faziam um escritório que a gente imaginava que fosse do padrão para reforma de escritório pequeno e tal, né? Mas por quê? Porque hoje a inteligência artificial, pelo menos que a gente mexe muito, ela não deixa de ser no final lá, também um autocomplete no sentido de ele vê o que você escreveu e dependendo de como você escreveu, uma palavra ali pode alterar o resultado final. Ele vai num blog buscar um comentário. Não, pode. Não no blog, eu digo. Dependendo das palavra. suas perguntas, do Não, prompt sim, que você sim, está mas é isso que eu colocando, falo, eu vou direcionar ele para ir numa fonte que talvez não seja melhor. ele vai lá e vai tentar responder de um jeito ligeiramente diferente. E aí, só que eu peguei e falei, vou filtrar ele. Falei assim, ó, liste 10 empresas que fazem esse tipo de serviço em São Paulo. Aí ele listou. O que eu fiz? Eu fui comparar com o Google. Bateu exatamente os 10 primeiros resultados. Que me dá até um pouco mais de trabalho, porque o Google ainda cortou para a segunda página e tal, mas eram exatamente os 10. Então é bem interessante, porque em algum momento, esse cara tem que sair desse modo AI para poder ir na empresa. E aí talvez falar, não, John, mas a inteligência artificial já vai entrar em contato com o cara. Tudo bem, mas é um segundo passo, é uma evolução. Vai começar no que vem, né? Exato, ou seja, você vai entrando lá para frente. Mas a sacada é, e se você não tiver, como que esse cara vai classificar você? Né? Como que ele vai E colocar E aí você que ali? fica a pergunta que Exato. eu tô fazendo. Como esse cara vai aprender a pegar as Então. empresas que hoje ele usava blog, Sim, um monte sim. de recursos para fazer SEO, e ele vai ter que se coçar para poder aprender a Sim. colocar o cliente dele de SEO. Sim. O cara atende um e-commerce. Tô falando aqui agora com talento que tá ouvindo a gente, que o cara é profissional de SEO para e-commerce. Uhum. E aí, Marcelão, chegou a tua galera da IA. Então, Tá quebrando a banca. Então, aí eu ia comentar uma palavra que você usou importante. Aí nesse funil na conversa da AI, uma palavra muda drasticamente o prompt, né? Sim. Sabe qual que é a probabilidade? Se eu fizer um prompt aqui complexo, aplicar todas as, não só métodos, mas uma boa ciência de dados Sim. em cima, se eu alterar uma única palavra num prompt lá de 3, 5 mil palavras... mas é um prompt grande, né? Prompt Tá. grande, Mesmo que fosse pequeno, um prompt lá de 200 palavras. A probabilidade, ela começa a ficar quase que semelhante a partir dos seus 200, 300 palavras, porque tem uma definição importante que eu quero trazer para a mesa. É a semântica da palavra. Perfeito. O Google, apesar de agora estar embarcando a IA no motor de pesquisa, a IA, ela entende semântica de palavra. Sim. Apesar que o SEO, em parte, tem uma Sim. concatenação de semântica, mas não é com profundidade de cognição, né? A IA, ela é treinada para ter a capacidade mais profunda de semântica, de fato. E semântica é o que define a palavra. Então, a galera que faz SEO, a galera que faz conteúdo no geral, vai ter que ter uma profundidade muito maior de compreensão sistêmica de texto. Sim. Porque a semântica, de maneira probabilística, muda em mais de 60%, 70% o output com uma única palavra. Eu posso pegar o mesmo prompt, copiar e colar, mudar uma única palavra, eu altero de 60% a 70% para mais o output do que eu estou fazendo com a IA. Então, numa conversa inteira, que é o que você falou, a conversa pode ter tá maravilhosa, mas o cara, no meio do caminho, usou uma semântica que não vai trazer auxílio na necessidade que ele precisaria para o final daquela conversa. A IA não está guiando ele para alterar aquela semântica, entendendo outras necessidades que ele precisaria concatenar. Ele que não teve a capacidade, por natureza mesmo, de ter percepção profunda da semântica do que se escreve, que o ser humano não tem isso. Ele simplesmente fala e isso não auxilia ele lá no final da conversa. E aí, lógico que ele vai para um caminho que não é tão profundo, né? E ele não vai conseguir concatenar, fora que a IA não tem ainda uma vetorização como o Google na questão da ciência de dados, a arquitetura de dados mesmo. Essa é a grande diferença. A LLM, ela tem hoje muita profundidade, mas diferente do Google ou outras, né, que tem hoje um banco de dados vetorizado do mundo. Sim. A LLM, ela é treinada do zero com muita informação. Perfeito. E, inclusive, dado interessante, os cientistas de dados que treinam as LLMs, eles não sabem como ela chega em vários resultados e como ela chegou naquela maturidade. Eles sabem como o modelo é aplicado e como o modelo se comporta, mas a maneira, o caminho que se criou das conexões dentro do modelo matemático é probabilístico. A IA, ela não é determinística. SEO é determinístico.
Sim. A IA, ela é probabilística. É outra matemática. Então, a probabilidade, ela é tipo... Hoje estava no almoço, olha que interessante. Aí eu tava... Uma profissional nova que a gente contratou. E aí, ela... Como é que ela chama? A filha dela chama IA... deixa eu pegar o nome dela aqui. Vamos ler, vamos descobrir, né? Não, é Você muito começou falando interessante. IA, eu até me assustei. A mulher chama IA. Caraca. Ela pode chamar Yara, né? É, Aí já... Tu pensando? Iandra, Olha. o nome da filha. Tá Aí bom. eu, cara, sensacional, o nome é raro. Falei, quantas pessoas no Brasil têm esse nome? Aí eu fui buscar no IBGE. Aí encontramos lá 3.947 nomes. Aí ela falou que ela encontrou na região dela, em questão de um espaço de tempo, em 2 anos, 2 outras Iandras com a filha dela. Aí eu falei, cara, isso é raro. Sim. Falei, é muito raro. Falei, vamos ver de maneira probabilística qual é a raridade disso. Sim. Aí não vou contar toda a história, a gente ficou acho que uns 20 minutos concatenando com a IA, criando fórmulas matemáticas e sistemas para poder entender as probabilidades possíveis, mas no fim das contas, a probabilidade é de 10 elevado a 12, ou seja, é 1 em 13 bilhões disso acontecer. De uma Iandra, na mesma região que tem um pouco mais de 100 mil habitantes, com a probabilidade de ter 3 Iandras naquela região, e encontrar as outras 2 Iandras em 2 anos. Olha só. O que eu quero dizer com isso? Essa capacidade é a IA que tem. A IA ela tem a capacidade semântica não só no cálculo probabilístico, como no código binário por trás de cada semântica de cada palavra, diferente de um motor de pesquisa que tem um banco vetorizado. O que o Google fez é vetorizar dado de maneira muito sistêmica e criando uma capacidade, uma arquitetura para buscar, né, essas palavras de maneira rápida e jogar ali na primeira página. Então, a mecânica é diferente. Um é determinístico, o outro é probabilístico. Agora, com o Google embarcando em IA, vão ser os 2 universos perfeitos, né? Sim. É o determinístico e o probabilístico entrando ali nos cálculos. E aí o cara tá ouvindo a gente, agora tá ouvindo você falar tudo isso, ele pode estar pensando assim, então eu vou ter que estudar física quântica pra mexer com esse outro. Não chega Né? tanto, mas Mas olha como só. Mais gramática, Olha só pelo que menos. curioso. Nesse mesmo exemplo que a gente falou, então, por exemplo, você começa a ter uma diferença. Qual que é a diferença? Se você entrar no Google hoje e digitar, sei lá, escritório para reforma corporativa, alguma coisa do gênero, você concorda que todo mundo que digitar isso vai ter a mesma resposta? Todo mundo vai ter a mesma resposta, né? Principalmente se pesquisar no mesmo horário e tal. Um mês depois talvez mude um pouquinho, mas em teoria aquela resposta é como... aquela página é cacheada, tá ok? O que vai acontecer? Na IA, o cara ele coloca um termo ligeiramente diferente e eu fiz esse teste. Qual que foi o teste que eu fiz? Numa das pesquisas que eu fiz, eu só falei da reforma. No outro, eu falei que eu não queria ter transtorno, eu coloquei uma palavra assim, transtorno ou problema na reforma. Olha E isso. ela mudou para me oferecer empresas que eram classificadas como empresas que faziam a reforma turnkey, que é a empresa que, em teoria, é um termo do segmento, né? Que a empresa faz a reforma do começo ao final, ela entrega a chave para você. Então, olha que interessante, foi uma palavra lá me mudou o meu resultado final. Não, Drasticamente. e John, você Então, concorda que se poxa. você estiver usando o seu chat GPT e eu o meu chat GPT Exato. e eu fizer a mesma frase que você, a resposta pode ser diferente. Pode ser diferente. Porque eu tenho algumas coisas que eu coloquei pra ele durante a nossa conversa e ele foi percebendo como eu falo e como eu gosto de ter resposta. Tanto é que ele traz lá, resposta 1, resposta 2, e eu vou Sim. colocando. O Gemini até comigo ele tá mais proativo nesse sentido de eu me oferecer coisas que se parecem mais comigo. Então são 2 pessoas no mesmo horário perguntando a mesma coisa com resultados diferentes. Mas mesmo se for a mesma pergunta. Sim, Porque é sim, probabilístico. exato, que é isso Se que você eu tô fizer falando. a mesma coisa, pergunta, ele vai responder sem diferente. mudar nada, ele vai responder Então, diferente. mas o mais interessante se você fizer a mesma pergunta, vai ser diferente. Mas nunca é a mesma pergunta, porque todo mundo digita ligeiramente diferente. Um vai digitar com erro de grafia, outro vai escrever uma coisa... Cara, sempre é diferente. Qual é a probabilidade de eu fazer a mesma pergunta, né? Tipo isso. Até você mesmo, né? Fazer uma pergunta é. vai ser diferente a próxima vez. E aí é por isso que hoje os estudos, eles também se concentram um pouco em tópicos. Então, vou te dar um exemplo. Já tem rumores do que rumores, né? Tipo, o pessoal já falou que vai ser liberado no Search Console, mas não sabemos quando. E análises como se fossem de tópicos. Porque hoje em dia, o que o Google libera para o usuário? Fala, olha, vou te trazer aqui quais são as palavras né? que o usuário pesquisa e você aparece, que é o famoso impressão, né? E que quando você aparece, você é clicado. Legal. Só que agora, não tem mais uma palavra. A palavra-chave, ou seja, a busca que era feita antes, que era muito concentrada em pequenas palavras, né? Em 3, 4 palavras assim, vai começar a se transformar em frases e, tipo, talvez um roteiro de filme ali o cara coloca ali para fazer uma pesquisa, né? Então, esse é um ponto muito relevante, porque vai mudar.
o contexto. E, por exemplo, ferramentas de mercado, pega sem rush, ela vai ter que se adaptar. Porque ela não consegue mais definir o que o cara pesquisou, a palavra-chave e qual a posição. Então ela fala assim, olha, mais ou menos preço e contexto, você deve aparecer 80% das vezes, Você vai ter mais normalmente na cálculo em posição cima. 3. É isso. É mais probabilidade É. de novo. É. Entendeu? Cara, que muito louco isso, É. né? Mas eu fico pensando, de novo, eu tô com dó de você, velho, que mexe com SEO, porque eu fico pensando assim, ó, o cara se especializou pra caramba, dá um trabalho, velho. Você, pô, você tem agência lá, você tá ligado Sim. como é. É muito trampo. Quantos anos você tá mexendo com SEO? 20 anos, né? 20 anos trabalhando com SEO. É. Quantos pandas você passou, né? Sim, Pô, pá. centenas de vezes que o Google foi mudando e você vai arrumando, ajustando ali, ajustando aqui. Eu acho que é um dos profissionais hoje, assim, dentro do mercado de marketing digital e de conteúdo, que mais precisa se atualizar, porque todo dia alguém muda alguma coisa, te passa à frente, você precisa passar à frente desse cara de novo. Porque é uma guerra, velho. Tipo assim, hoje eu tô no primeiro lugar do Google, eu vendo no Mercado Livre, olha que loucura, eu vendo no Mercado Livre caneca. Eu otimizei toda a minha pesquisa, cara, o orgânico do próprio Mercado Livre eu arrebento, pô, bons títulos, boa capilaridade dos meus produtos, consigo fazer um negócio incrível, beleza, tô em primeiro lugar lá, pagando e não pagando, beleza? Aí eu consegui agora no meu site estar em primeiro lugar também, se coloca caneca lá no Google, eu apareço. Opa. Meu irmão, é um trampo do caramba. Sim. Aí, todo dia alguém tá querendo me roubar esse meu posto. Sim. Todo dia. Como ele falou, cacheado, meu amigo. Rodou cash, alguém vai no meu lugar. E é um correndo atrás do outro. Ah, não, vou colocar um post no blog do Rock Content lá em parceria, vou subir meu page rank, aí o outro. E aquela loucura, né? Briga. Aí chega o Google e fala, modo IA. Aí eu aperto o modo IA, eu e ele estamos chorando agora, eu e o meu concorrente. É mais ou menos o lance do Uber, né? O Uber e o taxista brigando. Aí, aí vai lá a Tesla e manda o carro que não precisa de nenhum dos dois. Mas o ponto que você está falando como fica o profissional nessa história, né? Sim. Ele precisa aprender novas coisas. Como fica o profissional, eu diria de maneira até mais ampla, como fica o humano. Eu tenho falado que a IA não tolera vaidoso e preguiçoso. Exato. Porque o vaidoso, ele vai ficar preso nos modos operantes do passado. O preguiçoso não vai se atualizar porque ele nunca se atualiza. E assim como a gente estava falando no backstage, IA é tecnologia, né, no fim das contas. Não é esse hype dos aventureiros. IA é tecnologia, no fim das contas. Sim. E tecnologia é meio, né? E aí, falando um pouco, você falou dos 20 anos, né, de experiência. Eu tenho uma experiência que eu tive com o Washington Oliveto, no projeto dele, que ele escreveu 3 roteiros de 30 segundos para o Bradesco. Legal. E foram roteiros incríveis, num projeto que a gente estava fazendo com ele em sociedade. Finado o Washington, né? Cara, perdemos um gênio. Perdemos um gênio. 30 minutos. Aí eu e meu sócio e o nosso head lá de projeto, a gente entrou e falou, cara, genial o que você fez, né? O cara é um gênio, um roteiro maravilhoso, 3 roteiros maravilhosos. Aí a gente falou, cara, Washington, cara, você fez em 30 minutos 3 roteiros de 30 segundos, cara. Aí ele falou, 50 anos e 30 minutos. Sim. Eu amo dar esse exemplo, porque para mim é um anos dos... e 30 minutos, não foram 30 minutos, É né? isso. Então, a tecnologia que embarca hoje o ecossistema dele, em relação a negócios, é igual para todos. O como ele usa, não é que ele tá lascado, eu tô lascado, você tá lascado. Eu tenho certeza que ele não vai se lascar. Ele não tá se lascando, né? Porque senão já estaria parado, né? Por quê? Porque a maneira que se usa depende muito de uma mente por trás. E aí eu gosto de fazer uma última brincadeira para fazer a provocação aqui na mesa. A gente deu um nome errado para inteligência artificial. Não deveria ser inteligência artificial, deveria ser artificialização da inteligência. Tá. Porque ótimo. a IA é um algoritmo complexo, um modelo matemático amplo, que foi concatenado com bilhões de parâmetros, trilhões de parâmetros e conseguiu trazer a capacidade do que nós chamamos de cognição, raciocínio, né? Mas ela parada sozinha não faz nada. Você pode até dar automação para ela, criar rotina, rituais, deixar ela mais agêntica, né? Como alguns modelos e algumas aplicações. Mas se não tiver um humano inteligente por trás, ela é só uma artificialização burra. Por isso que nós precisamos artificializar a inteligência real. Qual é a inteligência real? Acima dessa. A nossa. Humano. Então o futuro é mais humano do que a gente imagina. Então qual que é o profissional humano que vai ficar fora dessa história, não só com o SEO ou com qualquer outra frente no digital? Aquele que não tiver repertório e a capacidade cognitiva avançada. Exato. Então, o cara que não entender de semântica, eu tenho certeza, a maioria das pessoas que eu converso, eu pergunto, o que é semântica? Não tenho a mínima ideia. Desafio aqui, ó. Coloca no comentário aí o que é semântica. A gente vai não pesquisa na IA, não. Deixa o desafio. Porque a semântica, num texto, ela muda.
não é só a semântica da palavra, é a semântica concatenada naquela frase. Contextual. Contextual. Então, mas a gente tem um problema grave de interpretação de texto, né? Você deve esbarrar muito nisso por causa dos blogs, tudo que vocês Sim, constroem, sim. vocês constroem muito conteúdo É há muito isso. tempo, né? Sim. Mas você tem visto muita coisa no sentido de treinar o seu próprio time, John? Então, Porque o que você tem uma acon- galera muito especialista com você, Não, né? com certeza. Como Porque você tem assim, feito pra treinar essa galera? o SEO, ele sempre foi um segmento que você sempre precisou de atualização constante. Sim. Mais do que outros, Pra talvez, mim, tá? do e-commerce é o mais. É, você fica que nem louco, não tem um ano que você dorme e fica em paz ali, né? Sempre tem que se atualizar. E isso é bom, porque você cria já um profissional preparado para o que tá vindo agora pro digital. São aquele meme, né? O cara, tipo, jovenzinho, aí assim, ó. Eu, quando comecei a trabalhar com SEO, aí um ano depois, o cara bem velho, assim, Exato. cansado. Mas acho que a grande sacada aí, talvez que seja pra gente também pensar, primeiro, a gente não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer, Sim. mas a gente especula, a gente tem previsão, a gente analisa os dados para poder dizer. Então, por exemplo, o meu time, hoje eu treino o time de forma regular, tá? Só que como que você treina? Eu não chego treinando os caras ali com qualquer coisa que eu vejo no TikTok e falo, olha que legal, surgiu um negócio novo, vamos fazer. Não. E eu vejo muito profissional hoje de IA fazendo isso, tá? O cara não manja de IA, não tem a menor ideia e ele fica ensinando os outros coisas que ele nunca fez. Ele replica conteúdo para influenciar. Exatamente, é isso. Então, o que acontece? Normalmente, a gente começa a aplicar, faz teste para poder começar a utilizar nos clientes. E aí eu dei um exemplo outro dia para a equipe, foi bem legal. A gente juntou uma turma ali, fez um call e eu falei pro pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui. Na agência, toda vez que a gente começa, já fazia isso antes, agora facilita um pouco mais. Vai começar um cliente novo, um projeto novo, a gente traça um perfil de marketing digital. Então a gente tem que saber tudo. Fala assim, ó, quem é o público-alvo, o que ele vende, o que não vende. Só que assim, é um trabalho detalhado, tá? Esse é um ponto importante, que muita gente não faz. O cara coloca um público-alvo qualquer, tipo, a gente não cria um público-alvo, a gente mapeia o público-alvo, fala com o cliente, identifica se tem uma listagem ali, ó, passa em Excel anonimizado para a gente poder analisar. Então a gente faz um trabalho, é um trabalho incrível de marketing digital. E não é pedir para IA fazer o deep research, Então, não. mas olha Só só que isso, interessante, né? Olha que interessante. A gente demorava mais ou menos 2 semanas para fazer um trabalho decente desse. Hoje, a gente faz em um dia. É. O mesmo trabalho. Então, o que a IA está trazendo para a gente é um ganho de produtividade surreal, que a gente tem que Absurdo. saber aproveitar. Esse é o primeiro ponto. Aí eu mostrei para ele o seguinte, falei, olha agora uma diferença interessante. Eu peguei o site do cliente, que estava legal, bem detalhado, muita informação, transformei todo em PDF, joguei no ChatGPT e pedi para ele atualizar esse documento. E ele atualizou. Ficou bom. Ficou legal. Só que se você conhece o cliente, então eu estudei o cliente, você via que tinham algumas falhas, que tinha alguma coisa que não estava excelente. E esse é o principal ponto. O mercado vai ser nivelado. Todo mundo vai fazer tudo satisfatório com inteligência artificial. E você vai se diferenciar como? Sendo melhor que eles. Usando ou não inteligência artificial, mas provavelmente usando. E aí eu falei pro pessoal, gente, olha aqui, ó, como tá isso. A gente já fez call com o cliente? Ah, não, esse cliente a gente não fez, a gente tava fazendo o case aqui antes. Falei, beleza, vamos fazer um call. Aí foi no call com o cliente, e aí algumas coisas do cliente falou, não, putz, na parte de direito, né? Advogado. E aí ele falou, cara, o principal problema meu aqui é honorário. E não tava lá. Então vem mais uma vez o ponto do marketing da pessoa, de você extrair informações do cliente para entender e confeccionar esse documento. Então, assim, o documento inicial que o ChatGPT tinha passado para a gente tinha 2 páginas. Esse documento que a gente refez foi para 8. Só que olha que interessante. Quando eu peço para ele atualizar tudo, ele atualizou tudo 2 páginas. A gente fez um call com o cliente de 2 horas, detalhou, reescreveu e foi pedindo para ele colocar coisas para a gente. Então, por exemplo, em vez de 3 pessoas, foi para 12 pessoas. E aí você fala, como que eu vou colocar 12 pessoas? Facilitou. Porque eu chego para ele e falo, olha... Você ampliou e acelerou, né, cara? Exato. Só que esse documento inicial que a gente faz do cliente é fundamental. Porque qualquer coisa que você faça do cliente de análise, você usa isso dentro de uma inteligência artificial para te auxiliar a criar um output mais eficiente. Então, esse é só um exemplo, Aí né? traz o termo que você usou, você usar a inteligência aumentada, né? Ampliado. Ampliada, né? Isso é inteligência ampliada. Porque a IA, ela teve a sua... Apesar da sua hipercapacidade, porque ela foi treinada com bilhões, trilhões de parâmetros,
ela ainda tem um limite, não Sim. só na capacidade de treino dela, como do acesso que ela teve no universo digital, Uhum. como ela não foi correlacionada num agente ou multi-agente complexo, num sistema complexo de multifunções para poder fazer algo mais robusto. Sim. O que acontece nessa história? Entram os humanos, pegam o que uma única ferramenta, um Deep Research faz, e aí esses humanos, eles ampliam a sua capacidade porque essa IA entra em conjunto com eles, como se fosse um poderzinho, Uhum. né? Mas daria para sistematizar isso, né, de maneira sistêmica com multi-agentes. Mesmo assim, não é um trabalho que ficaria 100% completo. Ainda assim, faltaria dos mais especialistas para poder executar aquela tarefa. Então, por que a capacidade empírica entra nessa história? Porque ele tem um feeling de 20 anos que aquele modelo jamais vai ter. E só a cabeça dele, que é o cérebro dele, que é a máquina mais poderosa do universo. Aí que tá o Eureka, Uhum. né? É a mais econômica energeticamente falando, é a mais eficiente na hora de Sim, concatenar. Só esses 20 anos, mais a história dele, mais várias outras coisas, que concatena em milésimos de milissegundos junto com a IA, para Sim. poder chegar no aperfeiçoamento de um documento que ela entregou apenas em 2 páginas, que é muito bom, mas ainda é muito limitado. Sim. Esses dias uma profissional fez isso, mandou pra gente. Aí eu olhei pro meu sócio e falei, cara, ela não leu o que ela mandou. Esse é o pior. Ela fez e simplesmente entregou. E aí, cara... Eu nem vou entrar nesse mérito dos burros que estamos criando com isso. Porque Sim. qualquer era que você for na história, sempre que houve mais tecnologia, não importa se era do carvão pro petróleo, não importa se era do cara que fazia na mão, que passou a fazer com a roda. Uhum. Sempre que há tecnologia, você Sim. vai ter o preguiçoso e o encostado. Sim, Sempre vai ter normal. o cara que E o não vaidoso. lê. Eu não quero Então. entrar nesse mérito. Eu tô falando, hoje eu queria falar pra galera que tá ouvindo a gente que merece o conteúdo, Sim. que é o cara que não é preguiçoso, que estuda, Sim. mas que ele tá se vendo meio que sem saída. Porque, vamos pegar um exemplo prático Uhum. aqui, John. Eu tenho um e-commerce, Uhum. beleza? Eu vou até sair do e-commerce de caneca, vamos para o e-commerce que mais cresce no Brasil hoje aí, facilmente, que são os e-commerces de moda, decoração, que são e-commerce que estão toda hora nascendo, né? Ok. Todo mundo tá criando um e-commerce de um fornecedor de roupa, do Sim. Brás ali. Uhum. Aí vamos dizer, eu tenho um e-commerce de moda, marca própria, não estou no marketplace porque eu tenho uma DNVB muito bem montada, tenho uma Perfeito. marca que nasceu verticalizada, tenho minha fábrica, corto, estampo. Pô, tô, cara, voando, tô indo muito Sim. bem. Com a minha marca, ela tem um apelo visual legal e eu sei trabalhar com os influencers, eu tenho os GCs fazendo um negócio bem feito pra mim. Pô, contratei lá o John pra fazer meu conteúdo, Sim. avaliar todo o meu site, meu Search Console, estruturei tudo, tô voando. Mas o meu concorrente começou a aparecer quando os clientes perguntam a melhor marca de roupa fitness e esse cara tá em Porto Alegre, ele tá aparecendo na minha frente. Eu nem apareço, o ChatGPT Sim. nem me cita pra ele. Aí eu fui pro Gemini e o Gemini também não me citou pra ele. Ficou. Aí eu descobri que eu não tô aparecendo nas IAs, tô perdendo dinheiro e agora. Ainda continuo vendendo bem, tô lá Sim. no meu Google, como você falou, tá crescendo. Sim. Mas agora eu tô perdendo dinheiro em outro Tá. canal. Eu tenho Sim. mais um canal e eu quero vender lá. Então, mas aí E tem, agora? tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto, para voltar lá no começo, que a gente estava falando do profissional. Então, uma das coisas que provavelmente... Assim, o cara que é um encostado e tal, ele sempre teve e vai continuar tendo, é proporcional. Beleza. Qual que é o maior problema que a gente vê hoje? Pelo menos eu tenho essa visão, não sei se você concorda, depois você até pode falar, porque é uma visão, talvez seja um pouco míope, mas assim, o que eu tenho visto é que o maior problema, mesmo a pessoa esforçada, o maior problema é para quem está começando. Porque quem tem repertório, o cara... Eu acabei de experiência falar. A experiência tá gerando muito poder, né, cara? O experiente Nossa. virou um super saiyajin, né, cara? Então, por que o que acontece? Aí eu vou te dar um isso. exemplo. Cara, Ele virou um potencial Super Saiyajin. mas a quantidade de coisa que eu faço hoje com a IA é incrível. Não, absurdo. Então, assim, outro dia eu peguei e eu analisei um site, fiz uma apresentação, tipo, coisa de 1 hora, que eu faria, tipo, em 3 dias, mas mais pela encheção tá, ter que escrever, formalizar, né? Cara, A foi burocracia toma mais tempo que o trabalho, né? Exato, mas assim, muito rápido. Então, assim, É aliviador, só que né? por que acontece isso? Porque você tem a experiência e você pede para a inteligência fazer o que tem que ser feito. Quando você não sabe, aí eu vou dar exemplos. Eu faço direto. Eu chego para ela e coloco um problema lá e peço para ela, falo assim, ó, me esclareça. Como que eu resolvo isso? Cara, a quantidade de coisas que ela passa que não tem nada a ver, que você não deveria fazer, tipo, você tá perdendo tempo em fazer, é enorme. Então esse é um ponto importante. Quem tem mais repertório, diferente das outras evoluções,
tem uma vantagem competitiva. Porque A etaridade nunca foi tão favorecida, né? Exatamente. Então, por exemplo, hoje o cara de 50, que conhece muito bem um segmento, ele pinta o caneco ali com inteligência artificial. E o cara de 20 vai se complicar. Não, total. Mas perceba, olha que interessante. Você trouxe um exemplo muito bom, mas isso traz um conceito básico de preposição simples. Sim. Olha que interessante. As pessoas estão usando IA para fazer por elas. Você está usando para fazer com você. Então, só essa preposição simples faz com que a gente entenda... o por e o com, né? Sim. Então, se você entende que é a pergunta certa com o contexto certo, te coloca no lugar de com. Sim. A pergunta errada no contexto errado te coloca no lugar de por. E aí você acaba... Cara, esses dias eu estava olhando as coisas que eu faço também, eu fiquei imaginando. Antes a gente ficava se imaginando sem internet, né? Hoje eu fico imaginando sem IA. Cara, loucura. Eu falei, eu não consigo ver o meu mundo mais de 2, 3 anos atrás. Quando a gente conversava de outras coisas há 2 anos atrás, eu nem pensava nisso. Eu não consigo, cara. O que eu faço hoje, a capacidade... Cara, nasceu uma empresa nova no meu ecossistema em 5 meses, indo para 6 meses, com um faturamento de chegada a 5 milhões. É um negócio que eu jamais faria nesse tempo com o time que tem, com as ferramentas que nós temos. Eu não faria isso, né? Talvez outro nicho, outra pessoa, mas... não é só uma questão de faturamento, entenda? Sim. Até porque faturamento não diz nada, né? Faturamento não é caixa nem lucro líquido, mas o que eu quero dizer é a capacidade que a gente consegue desenvolver as coisas muito rápido. Cara, esse mês eu sozinho fiz 3 softwares. Sim. Eu sozinho. Eu fiz o software, passei por um time de dev, refatorar, finalizar e... com segurança, com back-end. A galera também hoje você faz um mock muito próximo do que é o protótipo. Não, e a galera de dev aí é são outro grupo de profissionais, e eu tenho provocado bastante, porque eu tenho feito hackathon, bootcamp com essa galera, em várias empresas, em vários lugares, e eles estão enciumados. E mete o pau no Lovable, no Base 4.4, no Cursor, no Replit, enfim, qualquer vibe code da vida. É o mesmo lema do fotógrafo que falava que câmera digital era ruim. Não, câmera boa é o filme, que eu tiro 24 poses e tem que jogar fora. Essa que é boa. É o preciosismo da vaidade. Eu tô codando. Cara. Sim, é o famoso Meia-Noite em Paris do filme lá. Vocês já assistiram Meia-Noite em Paris? Sim. Que é maravilhoso. O cara fica voltando nas eras, toda hora que ele volta, aí o cara fala, não. Na minha época, aí ele fala, nossa, Aí ele vai lá, conhece Picasso, Não, na minha época, lá atrás. Sim. Todo mundo nunca tem a época de ouro. Qual que é a época de ouro, então, né? Sim. Então, esse saudosismo, ele mata muita gente. Até falando de e-commerce, vou dar um exemplo prático. Eu tenho 5 grupos de mentorados. São mais ou menos uns 100 mentorados. E aí, tem uns 4 meses, a gente vendeu lá um dos clientes, não só a empresa de aceleração de IA, mas o desenvolvimento de e-commerce, um e-commerce. A gente vendeu lá por uns 70 mil reais o e-commerce. É um preço mediano, não é um preço caro, não é um valor caro, né? E-commerce pode custar muito mais do que isso. É para dar um start na fase que era necessária ali. Aí contratamos uma software house de amigos que estavam ali, né, próximo, e colocamos. Desse valor a gente passou lá uns 75%, 80% na realidade do valor, e ganhamos na intermediação, só que eles se acoplaram a gente. Que eu falei, eu não vou desenvolver isso interno, né? Vamos passar, porque, cara, desenvolver e-commerce é uma dor de cabeça, né? Aí a gente tá entregando vários projetos, não só Vibe Code, né? Que aí uma ressalta importante é Vibe Code com code, né? Ou o tal do high code. Tem que ter código, né? Tem que ter uma mente de arquitetura de dados por trás, arquitetura de software por trás, para poder fazer um bom Vibe Code. Resumo da ópera. A mesma tecnologia, eu hoje sozinho, desenvolveria, sem brincadeira, em 1 mês. Sozinho. Eles estão demorando 5 meses para entregar. Vai entregar agora. Mês que vem. Virada do mês. Eu faria sozinho aquela mesma tecnologia. Em Vibe Code. Com segurança. Com back-end. Com, enfim, servidor AWS. Tudo bonitinho. Sozinho em 1 mês. Eu gastaria em tokens. Agora falando em tokens, que eu tenho gastado muito em tokens com Vibe Code. Eu gastaria, eu acho que uns R$2.500. Fora o meu tempo. Sim. É isso. Mas, aí você respondeu só a primeira parte da pergunta.
E o meu e-commerce? Meu concorrente está vendendo mais porque ele aparece mais no ChatGPT. Então, mas aí tem uma questão. Primeiro, vamos lá na parte teórica, que Eu é peguei a importante. manha aqui, o que vocês colocaram aqui é maravilhoso. Sim. Para essa primeira parte da questão que é, Sim, eu preciso me movimentar para esse cenário que vocês colocaram, sim. que é tecnologia e tal, dá pra fazer muita coisa ali para acelerar o e-commerce, quero acelerar meu certeza. e-commerce, tem tudo isso para fazer. Mas eu ainda nem tenho essa experiência toda. Vou contratar um profissional de SEO, então, que conheça IA. Porque os que eu tenho hoje não sabem IA. Então, vou procurar um cara. Esse cara existe? Onde que ele tá? Existe, como que então. funciona isso? Mas vamos lá, são várias coisas acho que são importantes a gente até delimitar. Quando a gente está falando de SEO, o SEO está dentro de um segmento de marketing, que é o famoso marketing de busca, tá? Search marketing, em português, marketing de busca. Ele pode ser dividido em busca paga ou busca orgânica, concorda? Você tem as duas, né? Que é o orgânico é o famoso SEO e muitas vezes o pago a gente associa com o Google Ads, muito embora tenha outras opções ali. Mas o que é importante você lembrar? A busca, ela vai continuar existindo. Então, os usuários vão continuar buscando, vão continuar fazendo pesquisa. Em qual ferramenta? A gente não sabe. Eu acho que até Né? é uma coisa legal para a gente discutir daqui a pouco, mas sem tirar o foco, eles vão continuar pesquisando, tá? E aí você tem que avaliar o seguinte: como que esses resultados vão ser exibidos? Seja no ChatGPT ou no Google. Hoje, vou ficar estressado porque não está sendo exibido no ChatGPT? Não, porque o volume daquilo é um tiquinho perto do Google. E, cara, não faz sentido você se estressar hoje. Faz sentido você avaliar o que vai acontecer no futuro. Que a minha pergunta é, sou Exato. e-commerce de market fit, de roupa fit, tô vendendo bem, como falei, Perfeito. mas meu concorrente começou a aparecer num lugar que eu não tô aparecendo. Sim. Então, eu não quero que daqui a 5 Só que- anos ele já esteja voando e eu não. Então, mas qual que é a sacada? Ele está aparecendo agora num lugar que você não está aparecendo, mas porque a ferramenta nova, ela tem uma capacidade de processamento voltada ali para processar as respostas e não para rastrear a web. Esse é um ponto relevante. Que é o que o Marcelo falou agora. Exatamente. Então, ele não traz as melhores respostas porque ele não tem a capacidade. E a busca por padrão, ela é grátis. Desde o comecinho. Lá atrás, não importa qual ferramenta. Yahoo, Cadê? né, KD, o Google, sempre foi grátis. Então, a sacada que é muito importante. Se você tem uma ferramenta que é grátis, você vai escolher a melhor. Se você entrar no ChatGPT, ele te ajuda a fazer um monte de coisa, mas quando você pede, eu quero, sei lá, o fisioterapeuta aqui no Campo Belo, e você não consegue encontrar, ele vai para o Google. Então, esse é um ponto relevante. Então, discussão posterior, quem pode vencer essa corrida da busca, mas de uma maneira geral, o que vai acontecer é que hoje o Google, ou o ChatGPT, ele vai ter muito mais material para escolher e avaliar quem é melhor. Só que como os inputs são maiores, ele também vai ter que entender muito mais da empresa. E aí vem uma grande discussão que eu tenho com os clientes, discussão positiva, assim, né? Mas falando, olha, uma das adaptações que vão ter é você vai ter que criar cada dia mais conteúdo institucional, porque você precisa deixar bem claro os diferenciais da sua empresa. Essa provocação é muito boa, né? Mas você tem que ter os diferenciais da sua empresa para que a inteligência artificial entenda e naquele prompt que o usuário escreveu, se tem um detalhe que esse usuário está preocupado, ele vai identificar e talvez ele vai te recomendar. E aí tem uma sacada que é muito legal. Ele vai recomendar e esse cara, poxa, ele está procurando exatamente você. Então o público é muito qualificado. E aí eu vou trazer até um outro exemplo. A gente tem alguns clientes gringos, dos Estados Unidos. E lá o Modo AI entrou antes que aqui. E de fato, alguns sites caíram tráfego. Principalmente os sites que calcam a sua estratégia ali de aquisição de tráfego em produção de conteúdo. Por quê? Porque se o cara entra no Google e já tem uma resposta ali, para que ele vai para o seu site? Tipo, como fazer um bolo de cenoura, Exato. ele poderia cair no seu blog, descobrir que você vende bolo, comprar bolo com você. Exato. Agora ele coloca como fazer bolo de cenoura, o próprio Google fala, faça assim, 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 Exato. ele não vai passar site nenhum e tá pronto. Exato, entendeu? Então, assim, você tem, de fato, uma quantidade de pesquisas que não vão para lugar nenhum. Mas, assim, em algum momento, quando esse usuário questionar aonde ele compra os ingredientes ou bolo de cenoura, ele vai precisar ir. E como que a inteligência artificial entende que você é um bom resultado? E essa é a grande sacada. Que é basicamente... Aí que tá o pulo do gato. então. Só que aí você tem vários fatores. O primeiro fator que ninguém fala é um fator que é um segmento do SEO, mas pouco explorado porque poucas pessoas sabem fazer direito, que é o SEO técnico. O que é o SEO técnico? Sim. O SEO técnico, basicamente, é tudo que você pode, resumindo, né? Tudo que você pode fazer para melhorar a maneira como mecanismos de pesquisas, normalmente, elas vão rastrear, ler e entender o seu site. Só pra gente separar uma Sim. coisa legal, porque eu queria muito que você falasse sobre esse negócio Sim. do SEO técnico. Não, isso eu Foi falo, ótimo fica você tranquilo, chegar eu aqui, falo. Mas olha só para pegar essa linha de raciocínio. Tá. Então, assim, se você tem uma parte técnica bem feita no seu e-commerce, significa que a AI
quando ela começar a rastrear os seus sites, ela vai começar a rastrear e começar a ler melhor o seu site. Então ela vai entender melhor o seu chegar nesse site. ponto, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ok, quais são os outros fatores? Cara, a gente não sabe. Essa que é a verdade. Então, vai ter uma especulação. É que nem os fatores do Google. Muito embora tenha tido um vazamento e a gente já mais ou menos saiba, mas os fatores do Google é como se fosse uma fórmula Coca-Cola. E eles mudam toda hora, porque o Google avalia, olha, se eu ajustar uma coisa aqui, eu vou trazer resultados melhores. Sim. Então, o que acontece? E a gente está vendo, o conteúdo é importante, continua sendo importante. Backlinks, que é algo meio tradicional do SEO, a gente está avaliando que a IA consegue interpretar aquilo de uma maneira muito mais precisa. Então, eles caem um pouco. E aí, uma coisa que o pessoal se engana muito, que é a menção. O pessoal fala assim, as menções são os novos backlinks. Só que o cara, normalmente, ele não te menciona. Ele vai lá e copia teu texto. Ou ele pega a tua ideia e copia e escreve, entendeu? É replicagem, né? Só que o que está Explicação. acontecendo é o que a gente chama de menção oculta, que é a IA, principalmente se você pegar o Google, que tem o histórico, que é o que a gente falou antes, ela sabe quem escreveu primeiro algum assunto. Ela tem um track record. E mesmo que o cara não te cite, ela olha e fala, opa, isso daqui quem escreveu primeiro foi o outro. E tem muitos sites que estão replicando essa ideia. Então esse cara, para mim, tem uma autoridade maior. Isso o Google já faz hoje, certo? Então, o Google já faz, mas numa numa que a IA em algum momento vai fazer também. Sim, mas o Google faz numa capacidade muito limitada. O Google, ele utiliza backlinks para analisar, Aham. e menções existe uma discussão, tá? E o que a gente está falando é que a IA ela vai conseguir entender o contexto Correlacionar. semântico de Perfeito. frases ou de parte de textos. Ou seja, o cara foi lá e copiou uma ideia minha, entendeu? Ou seja, não é aquela... Então, hoje tem muita assessora de imprensa que está vendendo o trabalho de eu vou colocar uma menção sua lá. Simplesmente colocar o seu nome lá não vai ajudar muita coisa. Por quê? Porque vai virar um mercado que minha menção tá no Globo, no G1, apareci no G1. Mas vai acontecer o quê? Vai virar um mercado que nem o de backlinks, que todo mundo comprava. O Google uma hora olhou e falou, pô, gente, dá pra entender aqui, dá pra ver claramente que vocês estão tentando me manipular e eu não vou utilizar mais isso. No começo da nossa conversa aqui, se Exato. você manipula em algum momento... Não dá certo, entendeu? E aí eu volto para aquela questão. Muita gente fala, eu não vou produzir mais conteúdo. Não, você vai mudar um pouco primeiro, o conteúdo que você cria. E segundo, o nível do conteúdo. E esse é um diferenciador. Você vai produzir de fato. Exato. Você vai pegar... Agora é produzir de fato. Os ruins serão penalizados com mais força. Exato, porque a galera tá achando que agora é o seguinte, eu vou tacar um N8N, colocar ali, conectar com a API da OpenAI e vai produzir um post por dia. Isso pode resolver, inclusive, para você vender um serviço ali para um cliente. Mas vai dar ruim. Vou indexar 1000 páginas em uma semana para você no Search Console. Vai dar ruim, porque você não vai dar resultado. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? O cliente vai te cortar. Perfeito. Agora, a sacada é, se você vai escrever um conteúdo, precisa ser um conteúdo profundo, estudado. E a IA pode trazer isso para você. Você consegue Ela pode ajudar, com certeza. Pô, você consegue trazer uma visão. Aí entra o conceito de clonagem, né? Você pode fazer o seu É. digital twin para poder produzir conteúdo. Tudo. A gente tem feito muito isso, clonagem de perfil e, cara, assim, absurdamente, em Python, Sim. é impressionante a diferença de fazer um clone de um ser humano em Python e fazer um agente bonitinho com uma Sim. engenharia intermediária ali no ChatGPT. Perfeito. E aí a capacidade de profundidade de conteúdo novo, a partir da essência semântica da pessoa, né? Que aí é a parte de clone cognitivo que a gente chama, é absurdo. É absurdo. Absurdo. E aí isso acelera, né? Agora Sim. aproveitar e fazer uma pergunta em cima disso. Se você hoje fosse desenvolver um e-commerce do zero, Tá. mesmo usando o IA, as ferramentas que você tem, qual é a lógica, qual é o mecanismo em um checklist que você faria para indexar esse e-commerce entendendo essas variáveis determinísticas e probabilísticas? Mas calma aí, Opa. segura, que eu só Segura. quero que ele faça um negócio antes. Tá Que é bom. exatamente o que eu ia te colocar naquele momento bom. que eu não quis atrapalhar teu Depois você vai ter que raciocínio. lembrar a pergunta, hein? Não, lembro, tá tudo ali, bem, tudo mas bem. eu vou te lembrar, vai ser fácil. É só para dar um contexto. Separar o que é SEO básico Tá. do que é o SEO técnico. Perfeito. muito Porque isso vai Sim. influenciar, inclusive, na tua resposta para ele. Sim, perfeito. Então, o que é o tal do SEO básico, SEO homepage, o que Sim. for, e o tal do SEO técnico. Sim. Só pra galera ficar claro o que é isso. Sim, Porque sim. a partir de agora eu não quero mais falar de básico. Aí já começar a aprofundar. E aí eu quero ir pro técnico. É que assim, muitas vezes o que a gente chama de SEO básico não deixa de ser o bom senso, tá? Que é o quê? Poxa, uma página precisa ter título. Ótima explicação. É o bom senso, cara. Tipo Ok. assim, pô, a página, se você pegar no HTML mesmo, tem um título. O cara não coloca o título lá. Você fala, cara, você precisa ter um título. Ó, o H1 é o assunto principal da página. Você não tem um H1, você precisa ter. Então, assim, tem uma parte ali de,
Pô, você entra em e-commerce que não tem descrição do produto. Cá sobe a foto, o nome da foto é Tem DCM nada. 349, é o título da Sony. Então a gente sempre fala que é no arquivo. é o bom senso. Ou seja, pô, peraí. Você tem que ter uma foto do produto legal. Se der pra ter 2, se der 3, se der um vídeo, se der uma descrição boa, cases. E, por exemplo, a descrição que você pode fazer hoje é gigantesca. Antigamente você colocava uma descrição meio simples lá no vestido, principalmente se você é um e-commerce que tem muito vestido entrando. Hoje você consegue colocar uma descrição muito melhor, colocando esse vestido é ideal para, sei lá, uma Hoje festa no em Shopify, gala. sobe a foto no Shopify, aperta geral, ele gera o texto. Mas assim, total. mas aí tem o diferencial da pecinha atrás, que é você Claro, conhece o claro. público-alvo. Melhorar o negócio. Você conhece o aham. público-alvo. Então, imagina só que ela chega ali, a menina olha o vestido. Tô colocando a menina porque eu imagino que seja uma pessoa que entende de moda, que esteja cadastrando ali. Sim. E ela fala, nossa, esse vestido é maravilhoso aqui para uma festa à noite, ficaria perfeito com escarpa preto. Então, ela vira para ele e fala, olha, ela não fala assim, faça uma descrição. Então, olha a diferença. Ó, faça uma descrição explicando que esse vestido é perfeito para uma Por festa... quê? Pra uma festa de gala, combina perfeito com escarpã. Melhor ainda se você conseguir colocar um XYZ e tal. Então você colocou mais input. Texto, contexto, Eu dei- aplicação. Tudo, E eu né? dei um exemplo meio simplório, mas Uhum. se a pessoa conseguir colocar um contexto maior, que inclusive uma das coisas que eu faço no dia a dia, o que é? Eu deixei de digitar e eu só falo. Por quê? Porque o falar é muito mais fácil de você inserir contexto. Total. Então eu comprei um aplicativo pro Chrome, né? Tipo, que você pode falar e ele vai colocando, e depois eu descobri um outro pro computador, que também funciona super bem. Mas, cara, você dita e ele reconhece muito bem a fala. Então, Então, que a Clarice tava, minha esposa, tá? Que é a nossa host Oi. aqui também. Ela tava conversando com a IA e eu tava rachando Você- de rir. Porque ela também Sim, fica sim, falando ao invés de digitar, né? É muito Aí ela mais prático. falando e ele respondendo. Aí ela, não, eu já falei isso aí, não sei o que lá. Ela tá falando com uma pessoa, com a Sim, IA. sim. É muito engraçado, porque ela foi tendo reações emocionais igual ela conversa com alguém. Cara, mas eu sim. ria tanto. então, mas Meu aí Deus do você, ou céu. seja, melhorar tudo isso é bom senso. Sim, Porque esse você- é o básico. porque você aumenta a probabilidade da pessoa comprar. Tem uma Aham. descrição melhor, fala se o vestido tem uma proteção pro zíper ou não, fala se, sei lá, o vestido tipo antialérgico, não sei. Especificidade, né? Ou seja, É. se você não está fazendo isso, você não está fazendo o SEO básico. ainda. Exatamente, tá? E aí, o que acontece? Dentro do SEO, você tem uma série de segmentos, que aí muita gente, tipo, tem o SEO técnico, que a gente chama. Que o técnico é aquilo que a gente falou. É tudo que faz com que um mecanismo, e antigamente a gente falava um mecanismo de busca. Hoje a gente já usa tudo que um mecanismo ou um bot que vai ler o seu site. Você vê que eu tirei o busca. Por quê? Porque você também quer que qualquer mecanismo, não importa se seja de AI, de busca, o que for, leia. Primeiro, Entenda. consiga rastrear o seu site, consiga ler e entender melhor o seu site. Então, E aí por são exemplo, diversas técnicas aí. e aí você vai o quê? Desde coisas básicas. Ah, tem um arquivo robots que está bloqueando. Por exemplo, outro dia. Follow lá que tá errado, né? Não, olha só que interessante. Outro dia um cliente me ligou e ele falou que estava com problema no subdomínio. Falei, deixa eu ver aqui. O cara tinha criado um subdomínio, uma ferramenta nova e falou que não estava com problema. Falei, pô, avisa antes, né? Mas tudo bem. Aí eu fui lá ver e ele colocou no robots, ele estava bloqueando o CSS e o JavaScript. Coisas que, muito embora sejam básicas, mas para pessoa que não tem conhecimento técnico, ela não Sim. sabe. Nem sabe que Se existe o você- arquivo, às vezes. Se você bloqueia o CSS e o JavaScript, para robôs que respeitam o robots.txt que nem o Google, ele fala, pô, vou respeitar, o cara tá falando pra eu não ler. Então ele não consegue entender o site melhor. O que é isso? Tipo, ele não consegue ver se tem uma animação JavaScript, ele não consegue ver, tipo, o CSS, ele não sabe se o site é responsivo, entendeu? Então ele fala assim, pô, esse site deve ser meio ruinzinho, eu não vou posicionar esse cara. Olha só que interessante. Então essa é uma coisa básica, é um arquivo TXT lá que você edita com umas regrinhas simples. Agora, você começa a ter coisas mais avançadas, que é, ó, eu vou pegar uma ferramenta para rastrear o site e descobrir como que tá a linkagem interna. Do dia para a noite, você descobre que você tem, sei lá, 30% de links quebrados que redirecionam, mais 30% de links que jogam para a página com, sei lá, a barra no final, mas seu site tem o padrão de não ter a barra. Uhum. Aí você fala, cara, o robô tá entrando aqui, se o robô tem, sei lá, 10 minutos para ler o seu site, e ele gasta em redirecionamentos, ele gasta em páginas de erro, ele gasta de uma série de maneiras, ele tá gastando tempo e não lendo o conteúdo que ele deveria ler. Então o que você faz? Que aí é parte do seu técnico. Você vai arrumar essa questão interna, tá? Muitas vezes, e-commerce que tem um histórico ali grande, mudou 1, 2, 3 plataformas, esse cara tem um histórico de redirecionamento gigantesco. Sim. Haja 301 aí, meu amigo. Então, mas aí você começa a ter a cadeia de redirecionamento, que é o A vai pro B, que vai pro C, que vai pro D. Então, o que você faz? Você pega tudo isso, junta e começa a jogar um monte de URLs pro destino final, para evitar que o robô
fique, né, fazendo esse caminhozinho e perdendo tempo. Tá dando 2 exemplos aqui só. A gente pode falar de 50 Sim. milhões de exemplos, né? Sim. Então, o SEO técnico é literalmente quando ele sai da camada do óbvio e do bom senso. Sim. Acho que é um ótimo jeito de pensar, né, Marcelo? É Bom senso? Tipo, você já precisa estar fazendo isso, não, criar a mas tua é que- cara, é. é básico. Sim. Pulou isso, aí você começou a ir pro técnico. Tem muitas coisas que você... Pô, dá pra falar um monte de coisa Sim. aqui de crawler, de um monte de coisa, né? PageRank e tudo mais. Agora, beleza, separamos os 2 mundos. Aí entra a pergunta do Marcelo. Que em parte você deu uma certa respondida, mas Tá. um checklist. Se você fosse montar hoje um Ah, e-commerce se fosse perfeito. montar um e-commerce. Um e-commerce perfeito. É que assim, o e-commerce seria muito mais só do que o SEO, é muito mais só que AI, então depende de produto, depende de uma série de Sim. coisas. Vamos pensar que para facilitar, eu tenho Sim. um e-commerce de um único super produto. Ah, de produto único. Para facilitar. Tipo a casa da NVB, assim, ó, eu revolucionei o mercado de moedor de café. Fiz um moedor de café, uma startup que produziu um moedor de café que foi lá para o Kickstarter. Recebi investimento de crowdfunding, Sim. mó grana, Não, vou montar tudo uma bem. landing page de e-commerce com um botão de compra único para vender essa cafeteira. Então, mas E aí tu olha pode só que fazer? interessante. Ele sai muito do e-commerce padrão isso, mas vamos pegar os dois casos. Porque a gente foge, Nesse- foge daquele padrão de plataforma para ter menu, árvore de Não, categoria. sim, mas eu acho que e os todo dois aquele são negócio. cases interessantes. O primeiro Sim. deles, você tem que ter certeza o quê? Que você tem uma página super rápida, que converta. Então, acho que é super importante. Porque você tem uma página ali e depois você vai ter o carrinho. Não tem o que fazer, tem um produto, cara. Você não tem muita coisa a Page fazer. checkout. Mas qual ponto é importante? Você não vai pegar uma plataforma caríssima para ter um produto. Normalmente você vai personalizar uma plataforma. E aí, você também tem outro ponto. Dependendo da característica, você quer deixar de ser um e-commerce e virar uma empresa de tecnologia. Que esse é um ponto relevante. Muito. Você ou é um e-commerce, mas dependendo, se você tem uma plataforma própria, você viria uma empresa de tecnologia. Nesse caso, eu acho que vale mais a pena isso. Por quê? Porque é a típica empresa que talvez vai colocar outros produtos novos que também sejam super diferenciados e ele sabe que ele vai ser replicado em algum momento. Né? Todo produto que é diferenciado aparece, começa a aparecer um monte de cópia. Então você tem que diferenciar o seu modelo de negócios, tá? Mas basicamente o que eu faria? Tem que ter uma página de produto ali, que seria provavelmente a homepage, super robusta, completa. Você vai ter que ter um monte de landing pages para atrelar campanhas, etc. E eu criaria conteúdo no blog, principalmente falando do produto, falando tipo de problemas comuns, mas explicando sobre a empresa e o produto. São quebras de objeções naturais, né? Mas, do mas negócio, por quê? né? Porque quanto mais a inteligência artificial estiver chegando ali e lendo aquilo, ela vai entender que ela pode recomendar aquele produto para uma situação específica. E aí Você eu tenho pre- diversas situações Sim. com conteúdos ricos. Exato. E eu vou ficando interessante para ela. Mas, ou seja, em outras palavras, você poderia ter uma página criada de forma personalizada e um checkout embedado. Simples assim. E o checklist disso para a parte técnica, eu acho que tá respondido, né, Marcelo? Não, Assim, eu tô fazendo essa pergunta É. porque eu vi que você comentou de produzir conteúdo com IA, né? Sim. De fato, a galera tá usando a produção de conteúdo com IA de maneira muito obsoleta, quase já. Quase né? irresponsável já, né? Irresponsável. Você faria um mecanismo de produção de conteúdo com IA sem passar por humano? Não. Então tem um SaaS Hoje não. hoje É que funcionando assim- que chama Articles, que Então. é um cara que eu só não sei o seu nome, mas eu admiro esse cara que, se estiver assistindo aí, ele fez um projeto muito legal, ele foi pro LinkedIn dele e ele falou assim, ó, vou lançar meu SaaS do início ao fim para vocês aqui. Então, dia 1, estou produzindo tal parada. Então ele fez Perfeito. um vlog no LinkedIn SaaS, Legal. construindo, ele tá com MRR de não sei quantos mil já, tipo, sei lá, 200 mil de MRR, não sei o quê, do zero, ele fazendo com IA. Ele falou assim, ó, vou montar um software com IA, vou vender com IA, vai ser SaaS com IA, e aí ele montou um tal de Articles, que gera artigo para blog automatizado, muito baseado, Então. exatamente o que eu tô falando agora. E ele usou a IA para fazer o site que gera IA. Sim. Tipo, Mas eu não faria o quê hoje? Eu acho que é responsável você criar conteúdo sem uma supervisão humana. Isso é bem Legal. simples. E qual que é a minha visão? O mercado ele vai se adaptar a ponto de que autores virem revisores. De que autores virem também analistas. E aí, eu tenho uma visão até um pouco mais complexa. Por exemplo, na empresa a gente coloca muito isso. A gente tem um analista de conta que virou um atendente da conta. Por quê? Porque esse atendente, como ele conhece profundamente tudo, ele consegue fazer grande parte das atividades. Ele consegue fazer, por exemplo, um texto do blog. A pessoa consegue fazer um carrossel pro esse pro cara Instagram. ele virou o full stack da agência de marketing. E aí, né? quando ela precisa de alguma coisa diferente, pô, preciso de um vídeo aqui, produzir um vídeo ferrado que eu não consigo fazer, eu não sei fazer, ela sabe também pedir. E em algum momento, ela não vai mais pedir para uma designer experiente ou um editor de vídeo experiente, ela vai pedir para AI. Esse é um ponto relevante. Então, por exemplo, a gente está com um projeto muito grande de incorporadora
que basicamente, assim, é muito louco isso, né? Porque o cliente não tem assets. O cara não fez um shooting de fotos, não comprou um banco de imagem, nada disso. E a gente tem que se virar. E isso já faz uns 6 meses. Nesses 6 meses, a quantidade de coisas que a gente tem criado com IA, seja, olha só que interessante, imagem, ou seja, vídeo, e aí, lógico, vídeos mais curtos, porque normalmente é para rede social, então a gente tá falando de um Reels ali, uma coisa mais simples, mas evoluiu de forma absurda. E chega a ponto de a editora de vídeo falar, cara, tá inacreditável o negócio, porque eu demoraria 2 dias pra fazer isso, tô fazendo em 30 minutos. É a era do full stack, né? Tipo, entendeu? o cara que ele domina todas as stacks, Exato. Então, literalmente, isso é do que ele isso é trabalha. Você não é muito mais um interessante. generalista, você é um multi-especialista. Exato, entendeu? Então isso é muito legal. Agora, que volta um pouco no começo, existe uma profissão, talvez, que tem uma pequena vantagem competitiva. São as pessoas que entendem muito bem e sabem expressar muito bem a gramática, a língua. Porque a pessoa que consegue ter essas É nuances isso aí. de escrever um prompt bem feito, ela vai conseguir fazer um vídeo maravilhoso, entendeu? Ela vai conseguir fazer uma imagem maravilhosa, às vezes melhor do que uma design. A professora Carla, a minha professora Carla de português deve estar lá complicado. agora pensando Olha. assim, ó, eu avisei. Eu avisei, É. gramática. Você Ainda ficava bem que eu falando fui que ler. advérbio não servia pra nada, né, Mário? Tô aqui, ó. Olha. Mas eu gosto de ler bastante. E aí- gosto de português. Mas só para voltar. E aí tem outro exemplo do e-commerce tradicional. Uhum. Que a gente tem que lembrar o seguinte, o e-commerce, ele é muito mais do que uma coisa específica. Ele é um Sim, monte de coisa. Uhum. Então você tem que integrar, poxa, sabe, com RP, com CRM, você vai integrar com um monte de coisa. Meu, dá um trabalho infernal. É. Então assim, se você está começando um e-commerce, a minha sugestão é sempre você ir para uma plataforma que já existe no mercado. Já resolveu todos os problemas que você vai querer. É, porque inventar, né? exato, já tá integradinho com um monte de coisa, tudo é mais fácil, tudo é mais simples. Porque por mais que seja legal você falar, pô, com a IA eu consigo integrar. Mas, cara, vão surgir problemas. Ah, natural. Ué, né? quer ver um exemplo Né? prático? É. Shopify Uhum. é a primeira plataforma de e-commerce do mundo hoje em quantidade de usuários pagantes, né? Em termos de assinaturas, de plataforma e tudo mais. Sim. E a Shopify também é a primeira plataforma de e-commerce, de fato, integrada oficialmente Olha. à OpenAI. Sim. Certo? E é uma das que mais gastaram tokens. Sim. Exatamente. Aí quando a gente fala assim, ó, pô, mas eu vou montar um e-commerce com uma IA. Olha que interessante. Sim. Nem a OpenAI quis montar um e-commerce com a IA. Exato. A OpenAI fez um browser para navegação, agora que é o Atlas. Uhum. Ela fez o Codex Aham. para revisão de código, GitHub, aquele negócio tudo conectado. Eles fizeram um buscador interno que acha produtos de e-commerce e traz para vocês. Já estão integrados a checkout, mas eles não se meteram em Sim. querer criar uma plataforma de e-commerce com a IA. Nem eles quiseram, Sim, é complicado. que são ditadores vanguarda aí da IA. Sim. Por que eu acho que eles não quiseram isso? Porque é tanto BO para resolver e multidisciplinar, Sim. e aí entra em jurídico, taxa. Cara, só a parte contábil é um inferno. Sim. Imagina, a IA tem que resolver a parte CFOP de um RP. E a IA nem sabe que eu tô falando do Brasil. Quando ela souber que é o Brasil, aí É ela bem vai mais complicado, tá né? louco. Então o que acontece? Se ela mesma fez esse processo, e aí, eu não sei quem tá acompanhando isso de maneira muito em cima ali, eu tô muito em cima disso aí. Acabou de sair essa integração uma nova integração do Shopify com a OpenAI, que é muito legal, que é você procura o produto que é aquele funil que você falou. Sim, sim. Tô fazendo funil só que para e-commerce. Sim. Quando o ChatGPT encontra o produto, ele não vai me levar para o site do cara. O checkout vai ficar ali mesmo, Sim. integrado no ChatGPT. Ele vai lá, clica em comprar, Exato. aí ele fala, daquele clique em comprar, ele fala assim, ele fala com a IA, igual você falou, gosta de falar, chat, achei 2, Mário, qual que você quer? Eu quero o primeiro. Aí ele fala, posso comprar? Eu falo, pode, ele passa o meu cartão. Pronto, fiz a compra. Isso é um nóis. contexto, ele foi lá no meu e-commerce para comprar. O outro contexto que acabou de sair mais quente ainda eu posso agora, no ChatGPT, falar assim, produza um site para mim de e-commerce Olha só. e eu quero que ele tenha esse layout, se inspira nisso, eu conto todo um prompt para ele ali, ele vai lá na integração com a Shopify e ele gera o tema para você. Perfeito. O jeito que você quis, o front-end. É o só. front, né? Legal. Faz o front e fala, ó, eu não sou softwareless, eu não quero tirar o Sim. software, mas eu tô te encaixando aqui um front que você levaria Que mesmo. é quase o Aí que ele você faz que com é o Canva agência de também, né? front chora, velho. Que é quase o que ele faz com o Canva, né? Exatamente. Você fala, faz um negócio, ele entra lá e exatamente. faz. O Canva eu acho mais limitado do que o que ele fez com o Shopify, que eu achei animal. É inacreditável, se ele está fazendo tudo. Sim. O que eu acho que você está fazendo? Está derrubando os trabalhos que são simplistas. Tipo assim, Sim. o cara que não é simplista o que você faz, mas é simplista em termos de entrega. Uhum. O cara que só faz o front, e é uma agência de front. Eu faço temas para a plataforma Tray. Sim.
que a Tray é super usada no Brasil. Sim, sim. Eu faço tema pra Tray. Tem um monte de agência assim que faz tema, ganha mó grana com isso aí, sustenta um monte de família, parabéns. Só que você vai ter que repensar o negócio. Sim. Porque agora eu vou na IA e falo assim, ó, eu faço isso sozinho já. Manda a documentação do front, Sim. manda os exemplos que eu quero, falo, faz um copy desse site aqui, nesse mesmo esquema, muda o CSS, muda o layout, arruma algumas coisas pra mim, essa é a logo, Perfeito. essa é a minha paleta de cores, esse é o meu tom de voz, tá, dou um bom prompt pra ela e falo, faz o front pra mim em código. Sim. Ela faz o front. Muito Eu bom. subo no software lá da Tray, que seja no VShop, e ele me apresenta o site. Eu faço pequenas correções depois no Codex da vida. Perfeito. Tipo assim, eu não preciso mais de agência de front. É isso aí. Por isso que eu tô falando. Vocês não acham que a gente tá na era do full stack? Que é o cara que vai precisar literalmente saber tudo? Eu tenho porque ele sabendo tudo, aí arrebenta pra ele? Eu tenho uma ideia de como vai ser o futuro e não tá tão distante do cinema que a gente já viu, cinema e série e da literatura. Existe uma comunidade chamada Vulcanianos. Star Trek. Nós, olhando para essa comunidade, nós percebemos que eles evoluíram tanto, inclusive até como eles lidam com a emoção é meio estranho, por isso que é um dilema até, a racionalidade subiu tanto, as probabilidades na cabeça deles, a partir da racionalidade e da superinteligência, parece que suprimiu a emoção, né? Mas eles lidam com as ciências avançadas e uma sociedade muito avançada. Literalmente, as pessoas que vão se destacar são essas que têm capacidade da boa gramática, um repertório amplo, cognição avançada e mais, novas não, né? O retorno das boas faculdades mentais que tem desde a era pré-socrática, né? Filosofia nunca foi tão importante. Filosofia, matemática, a boa física, ciências gerais, né? Que tratam lógicas sistêmicas. Quem tiver isso aplicado a qualquer cadeira que tiver, tá feito. Esse cara vai estar acima e à frente de qualquer pessoa. Porque não é mais sobre... Não é o conhecimento só que virou commodity. A habilidade virou commodity. É que não dá para abrir aqui na TV, mas hoje a gente apresentou para um cliente, o cliente fatura 400 milhões de reais ano. E aí, não é um projetinho que a gente vai chegar e vai plugar em um mês a IA. Sim. É um projeto que a gente desenhou de 24 meses. É a nova transformação digital ou a transformação artificial. São vários aceleradores acontecendo que tem que ter camadas de governança, compliance, tem que ter accountability nessa história, porque a gente está falando de LGPD aplicada, GDPR, né? Tem N fatores acontecendo. Literalmente, a gente está construindo entidades lá dentro. Não vou nem falar agentes, porque a gente minimizou a gente por conta dos aventureiros na internet de N8N apenas. N8N resolve muita coisa, Sim. bem aplicado. O ponto é, os agentes, eles são muito mais complexos. E ainda mais os futuros agentes, ou digital workers, como lá fora, né? Eles têm uma dicotomia como uma entidade, como um ser. E aí tem pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Executivos com a gente, que eles olham, eles estão olhando, estão falando assim, a gente fez um front-end para tangibilizar agora o agente, né? Porque não é só olhar a mensagem, o dado, o dashboard. A gente fez um agente 3D, a gente tridimensionalizou o agente. A gente fez um dash quase como um HUD do Homem de Ferro, né? Que fica ao redor desse agente. E a ideia é interagir com cada um desses agentes que vão ocupar cadeiras na empresa. E aí hoje a gente apresentou para eles. E eles ficaram, uau, né? Dá para ver... Só que para construir isso, você precisa de pessoas que tenham essas capacidades mais avançadas, de ter uma cognição... Não, é QI alto atrás da cadeira, não dá. Porque hoje você senta com profissionais na mesa, você não consegue ter uma conversa profunda. Sim. E liderança também. Tem muito dono de negócio, tem muito líder que está em cargos absurdos, em empresas grandes que você olha, empresas como essa, fala, cara, não é possível que esse cara tá aqui. Mas você não entende que o faturamento fez isso? Porque, por exemplo, se eu abro um e-commerce e eu começo a vender no Mercado Livre, eu acho um bom fornecedor na Santa Efigênia. Faço 3 cursos da Universidade Marketplace do Alexandre Nogueira, eu começo a vender 300 mil por mês. E eu vendendo 3 mil por mês, eu falo assim, cara, tô dando certo. Antes eu trabalhava igual um cachorro. Por isso que eu brinquei. Era PhD, fiz medicina e o diabo 4 pra tirar 50 mil de salário. Eu tava felizão da vida. Agora eu tô tirando 120 de mil de salário pra mim. Com um e-commerce que bombou. Tô dando muito pra trabalho, trabalhando pra caramba, tudo bem. Tô lá com meus 50 funcionários, que seja. Mas assim, ele com métodos operacionais, tá? Vamos usar essa palavra. Com métodos operacionais, eu tripliquei o meu dinheiro no bolso.
Aí esse cara faz o quê? Ele fala, eu vou ficar estudando IA, Ah. eu sei como é que eu Ah, resolvo esse problema. Olha que interessante. Entendeu o que eu tô colocando? Sim. Total. Por isso que eu fiz uma provocação quando eu falei que uma nova empresa no meu ecossistema, que é uma aceleradora, vai alcançar o faturamento de 5 milhões em 6 meses, né? A gente tá brincando, o novo 7 em 6. Com inteligência Tá bom, artificial, vai sim. virar método agora. Vamos fazer um info. Sim. Cara, faturamento não é nada. Faturar 5 milhões é nada. Ninguém tá vendo o lucro líquido. Exato. É bonito falar nas redes sociais, você tá faturando 5 milhões, mas ninguém tá falando Você de não sabe faturamento que ele nenhum. gasta 6, tá? A gente tá em cash burn absurdo. Mas é só essa empresa, ano que vem, vai trazer uma projeção de 12 a 15 milhões. O ecossistema inteiro a gente tá projetando nos próximos 3 anos faturar 100 milhões. E mesmo assim, quando se fala de faturamento alto desse, A OpenAI tá precisando falar com o governo porque 1 trilhão não tá dando pra pagar, porque né? tem que pagar a conta. Então, É. o ponto não é mais só sobre dinheiro que a gente vê de maneira bonita como os empresários de palco, né? Como os influenciadores de internet. Então, o ponto é ser empresário hoje, teoricamente, tem 3 camadas, tá? A camada básica é qualquer um hoje faz 1 milhão por ano. Não é à toa que a maioria das empresas, dos 26 milhões de CNPJs no Brasil, um pouco mais de 60%, faturam até 1 milhão por ano. Então, qualquer um sabe fazer 1 milhão por ano. Não é difícil. Aí você fala, nossa, 1 milhão por ano, você é milionário. Não. Aí, segunda camada. Qualquer pessoa que aplica método ou framework bem feito, sai de 1 milhão para 10 milhões ano. Agora, a nova camada é quem consegue fazer mais rápido, melhor, em mais escala, mais eficiência, do 10 para o 100, com menos pessoas e inteligência artificial. Por exemplo, esse é meu objetivo. Que é ampliado que eu tava falando. Que é ampliado. Então, inclusive, vai virar até tema de livro, né? Eu tenho feito algumas palestras em alguns estados chamado Negócio Futuro. Aí eu, concatenando, falei, caramba, eu vou fazer um livro chamado Negócios Generativos. Porque é inteligência generativa, a IA entra nessa história. Agora, o humano é generativo, a sociedade é generativa e os negócios são generativos. Então, as projeções futuras são de pessoas que têm as capacidades múltiplas, são multi-especialistas. Por isso que eu falei do full stack, né? É o full stack, de fato. E essas capacidades cognitivas avançadas, né? A boa filosofia vai voltar. Por isso você vê Thales Gomes falando de filosofia nas redes, histórias de guerra, né? Entendendo a sociedade antiga, que tem muito para ensinar pra gente, que a gente perdeu, enfim. Sim. Então, isso tudo aplica dentro dos conceitos de SEO e, enfim. Então, hoje, pra você lá, um profissional de SEO top que você tem visto, é o cara que tá abraçando as coisas que ele não abraçava antes, né? Sim, é assim, o que a gente tem visto hoje é o bom profissional de SEO hoje é o cara, primeiro, que tem repertório. E esse é um ponto importante, tá? Ele falou várias vezes de repertório aqui. Anota isso aí, cara. Anota esse negócio aí. Repertório é importante. Repertório, anota isso aí. Esse é uma coisa importante, que tem o mínimo de experiência, tá? Esse é relevante, só que não pode ser o cara que só faz o básico. Tem que ser o cara avançado. Tem que ser o cara que faz um negócio bom. Porque a IA, ela é que nem assim, antigamente a gente falava que o marketing digital multiplicava o seu negócio. Ou pelo menos a parte do marketing do seu negócio, né? Pro bom ou pro mal. A IA, ela multiplica muito mais. É fatorial, né? Então, se você tem um profissional meia boca, você vai ser 1000 vezes meia boca. E se você tem um profissional muito bom, vai ser 1000 vezes muito melhor. Só que você vai pagar mais você também. Deu um exemplo agora que eu sempre dou esse exemplo que quando a empresa fala de tecnologia, o cara fala assim, ô Mário, eu sei que se colocar tecnologia, nós vamos vender muito mais e tal. Aí eu falo, deixa eu só explicar um conceito de tecnologia bem devagarinho. Vamos lá, presta atenção. Eu posso ir a uma padaria a pé. Beleza? Objetivo. Pergunta de robô mesmo. Objetivo, ir à padaria. Certo? Beleza. Posso ir a pé. Eu posso colocar uma tecnologia. Vou de patinete. Vou chegar mais rápido. Vou chegar menos suado. Tem vários benefícios aqui. Meu pé não vai doer tanto. Okay. Só que o objetivo é o mesmo. Ir à padaria. Não mudou o objetivo, certo? Perfeito. Agora eu posso ir de moto. Tô aumentando tecnologia. Aí o cara tá, é isso que eu estou falando mesmo, Mário, é isso aí, eu vou colocar tecnologia, vamos vender muito. Falei, calma. Se eu estiver bêbado, é isso. Você quer que eu vá de carro, de moto ou a pé? Não, você tem que ir a pé, pô. Aí. Mas por quê? Você vai cair, se tu for de moto, você vai morrer. Exatamente. Se a sua empresa for um bêbado e eu colocar tecnologia aqui, eu vou matar a sua empresa. É isso aí. Ela vai ampliar toda a porcaria que você faz. Se ela estiver boa, joia. E aí é que entra o ponto. A maioria dos e-commerces que eu conheço de perto, vou olhar a operação, eu já vi muito e-commerce, devo ter formado mais de 2.000 alunos fácil só na CoinSchool. Então, assim, olhando para todo esse contexto,
a chance de dar ruim, bosta é muito grande, vida. cara. E a Os gente caras conhece estão tudo muito empresa assim. desorganizados, John. Sim. Os caras não colocam cadastro de produto com dimensão no produto. O frete não Sim. bate, cara. Então, mas aí por isso que a gente tem falado que o mercado vai filtrar os bons profissionais. É. E esse é um ponto importante. Ninguém aqui tá falando, não, vai ser maravilha. Não, aí vai ter um Vai impacto ter uma no língua mercado. ali, ó. Vai ter um impacto no mercado de trabalho, tá? Por quê? Porque no final das contas também é o seguinte, por exemplo, lá na empresa, a gente sente isso, cara. Eu deixei de contratar. É isso que eu ia perguntar. Você deixou de contratar, você diminuiu o time, tá com... Eu não como é que diminui tá? o time, mas eu deixei de contratar. Mas a minha previsão era ter contratado. Ó, no começo do ano, eu tinha uma previsão de contratar 20 funcionários. Eu não contratei. E a gente aumentou. Aumentou o faturamento, aumentou... Tudo. Cliente, faturamento, né? Não sei o que lá. Então, olha que interessante E eu falo isso. assim, pô, peraí, o que tá acontecendo aqui? Tipo, porque não é possível que as pessoas estão se desdobrando, trabalhando 10 vezes mais. Olha, concorda? empresa de escravos, ataque isso. ao John. Não. Então, na verdade, o que é? Está aumentando a sua eficiência, É tá? isso. E aí tem outro ponto relevante. Que você estava falando anteriormente do profissional de SEO. Não Isso. só o profissional de SEO, mas outros profissionais. Olha só que interessante. Lembra que a gente falou da SERP? Para quem não sabe o que é SERP, é a página de resultados de busca, né? Ou hoje em dia você pode falar que é o chat do chat GPT ou do Model AI do Google. Mas assim, você fala assim, pô, tô conversando com o cara. Onde vai aparecer o anúncio? A gente não sabe onde vai aparecer Vai o anúncio aparecer. ainda. A melhor coisa que ele falou, porque é onde vai aparecer. Ele não falou, será que vai? Vai Exato. aparecer. Vai. Mas É só onde, né, Vai John? porque, inclusive, não é só mais rumor. O Sun Altman Sim, mudou a narrativa Sim. sobre anúncio. Ele antes não era a É favor muito e hoje caro. ele mudou a Sim, sim. narrativa. Marcelão, o cara tá Porque ele viu que a conta não fecha. Esse cara tá tostando processador a rodo. A China tá enfiando o computador embaixo Exato. d'água pra ver se não queima todo mundo. Você é louco? Os tokens estão queimando todo mundo. Mas olha que interessante. Então você tem um novo modelo, Aham. principalmente visual ali, Sim. que você fala, como que eu vou colocar? Porque você tem várias maneiras de colocar anúncio se você for especular. Lógico, o cara tá falando sobre escritório corporativo, aparece um banner de um escritório corporativo, tá, beleza. É o clássico ali, né? Mas você tem formas menos tradicionais que podem ser um diferencial, talvez. Imagina o seguinte, se você pergunta pro chat GPT ali, olha, qual que é o melhor fisioterapeuta em Campo Belo? E ele te responde assim, olha, a melhor fisioterapia em Campo Belo é essa. Só que aquilo é uma resposta paga e você não percebe. E aí? Porque hoje as pessoas, quando entram no isso aí. chat GPT, numa inteligência artificial, elas consideram que aquilo é o máximo da inteligência. E ela pode colocar do lado, porque com certeza a lei vai pedir isso, né? Ele vai colocar lá que é uma minúsculo, do lado, mas ninguém, Exato. Ninguém vai ignorado, ver. consenso. Então, velho. qual que é a sacada? A inteligência artificial, ela consegue te convencer de coisas, mesmo que elas estejam completamente erradas. Porque ela escreve de uma maneira muito harmoniosa, né? Ela te convence. Até com aquele travessão Não, chato. uma coisa é no chat. O chat, a lei vai estar É. entrando, mas vai ter lugares e muitas coisas vão acontecer por trás das cortinas de muitas tecnologias vão vir com IA, Sim. que vai Vão ser entrar marcados, né? sugestões Sim. que vão... Essas sugestões, né, que a própria IA vai dar, cara, que o ser humano vai ser cada vez Sim. mais... Influencer, hoje você não induzido. sabe se é público Mas ou não, assim, dependendo se o cara for. Mas eu te joguei zoado. dois extremos, só pra Aham. gente poder, né, pensar. Entender de fato. Mas vamos supor que tem uma linha ali no meio, que tem um lance de ética envolvido, né? Vamos supor que seja um caminho normal, tá? O que vai acontecer? Como que você consegue otimizar para um anúncio que você não tem uma palavra-chave? Como que você consegue otimizar um resultado orgânico que também não tem uma palavra-chave? Caraca, a cabeça Aí, explode mesmo. então, mas aí você começa a ter sinais, que é... Hoje, quando você faz uma campanha no Google Ads, por exemplo, você pode... Campanha tradicional de search, que você vai lá e fala, eu quero a palavra tal, ok? E aí o Google, historicamente, ele tem ampliado ali a quantidade de opções dessa palavra, de variações dessa palavra, mas você tem uma palavra. Você consegue, literalmente, negativar palavras que você não quer ali. É simples e objetivo o negócio. Tem um farol, né, John? Mas assim... Tem um farol. Tipo, você tá exato. vendo onde ir, né? Exato. Aí quando você entra numa PMax, já começa a complicar. Porque você não consegue filtrar tanto, você ainda consegue negativar a palavra, mas você fica enxugando o gelo, começa a aparecer todo dia 1 zilhão de palavras negativas ali, você fala, cara, peraí. Só que você vê que aquilo é mais intuitivo, ou seja, o Google olhou ali o quê? Alguns inputs que você deu e ele tá exibindo anúncio pra galera que ele acha que vai converter, tá ok? Então, será que o Google Ads, pro modo AI do Google, ou um Ads da OpenAI, como que vai funcionar? E aí é o que eu te falo, essas duas segmentações da busca, que é o SEO e quem trabalha, tradicionalmente se chama de SM, mas não é bem SM, tipo, mas essas duas vertentes, que é o tráfego pago e orgânico, vão ter uma tendência a se unificar. Porque o profissional, para fazer bem feito esse, e para fazer bem feito esse, ele precisa ter os princípios de marketing muito bem estabelecidos. Muito.
E ele vai conseguir produzir os dois lados. É o teórico aí, meu querido. Então, É por isso que entra outras camadas. Entra o UXO, né? Isso que eu te falar. User Experience Isso, eu ia chegar nisso agora. Optimization. E tem a bendita da sigla pra eu colocar na thumb desse vídeo? Qual que é a sigla desse trecho? Seria só o O. exato. Optimization. Otimiza, né? Porque tem o AIO agora, que é esse Sim. conceito, Artificial Intelligence Optimization, aí tem os Sim. que são mais... Tem o DIO, tem o Mas Creative Mas não tem o Optimization. nome desse profissional ainda, porque não surgiu. Mas provavelmente vai surgir. Agora, É um caramba. Optimizer. Optimizer. Um optimizer, digamos assim. É É. um otimizador. Exato. Mas assim, olha só De que interessante. resultados. Esse cara, ele vai fazer muito mais do que o gestor de tráfego faz hoje e do que o cara que trabalha ali, por exemplo, Aham. com conteúdo na rede social. Ele vai Perfeito. unificar os dois. Então ele vai ter que conhecer muito bem. Agora, indo por outro lado, a gente tava falando das siglas, né? Falou, pô, tem agora o AIO, DIO, tem tanta sigla Então nova. tá, eu que eu tô ficando perdido. E o que viu? o pessoal não entendeu, na verdade, é o seguinte, não é que o SEO vai morrer. O SEO ficou maior. O SEO é Search Engine Optimization, ok? Beleza. O que significa isso? Otimização para mecanismos de pesquisa. Significa que se você pesquisa algo em algum lugar, você quer se otimizar para aparecer de uma maneira melhor. Perfeito. Então, para começar, a busca começou a aumentar de lugar. Então, assim, as pessoas pesquisam no Google? Sim, ainda materialmente é onde as pessoas mais pesquisam. Mas elas vão começar a pesquisar no ChatGPT, elas já pesquisam no Bing, elas vão pesquisar em outros lugares, elas pesquisam no Mercado Livre. Como você chega em primeiro lugar lá? TikTok. Entendeu? Elas pesquisam no TikTok. E eu, quando quero ver restaurante, Então- num local específico, no Exato. TikTok, vejo review. Então, É, olha sim. só que interessante. Então, até o Rand Fishing, ele falou isso anteriormente. Ele falou, o SEO está crescendo. E ele até propôs uma analogia legal, que ele falou assim, ó, a gente pode até manter a mesma sigla, porque o SEO, né, de Search Engine Optimization, fica, tipo, era Search Engine Everywhere, uma coisa assim, tipo, você tem que otimizar para busca, não importa onde seja feita a busca. Search Everywhere Exato. Optimization, né? É Search Engine, Everywhere Everywhere Optimization. Isso. Que é a mesma sigla, mas funciona para tudo. Então, esse é o principal ponto. O SEO, ele tá aumentando de tamanho, Uhum. porque você vai ter que otimizar. Então, e aí eu te falo, olha só como você consegue unificar algumas coisas. Recentemente, o Facebook falou que você não vai precisar mais delimitar segmentações no seu público-alvo para fazer campanhas. Eu vi. Aham. Que você vai mandar um banner e ele identifica através do ele banner entende, ele faz, né? tudo, tá? Então, mais uma vez, você chega num contexto que você fala, poxa, peraí, então quem faz o banner, ele tem que fazer o banner muito bem Aí é o feito. designer SEO. Mas não só com a beleza, mas eu digo, É. ele tem que fazer um negócio que expresse a minha marca em todos os Intencional do detalhes. início ao fim, cada Porque a pixel. inteligência artificial vai posicionar. Só que assim, se isso vai acontecer no anúncio, você concorda que isso vai aparecer também no orgânico das Claro, redes sociais? porra. Não, até porque Óbvio. Olha aí. até porque o futuro é muito mais orgânico do que a gente imagina por conta da Web 3.0, né? Exato. É. E já não tem mais como também ficar fazendo uma briga muito forte com essa história do CAC. Então, o orgânico, cara, tem que ser mestre. Tem que ser mestre orgânico. É, e aí um ponto importante, Entendi. ninguém aqui discute pago orgânico, mas eu vou te dar um exemplo. Existem muitos clientes assim que a gente vai conversar e o cara calca a estratégia dele em cima só de tráfego pago. Então, isso é um problema. Cara, eu posso falar assim, o tráfego pago nunca vai ficar mais barato. É que nem a conta de Tá luz, né? ficando Não mais caro, vai cara. ficar mais barato. Ô, você é louco, meu CPL tá aumentando, velho. Esse cadastro aí de nunca. graça aí, meu filho. Agora, um ponto relevante é, quando você mistura diversas origens e mídias, Aham. você cria talvez Isso aí. um mix que é mais coerente. É A isso que eu ia falar. estratégia é essa. Sempre que você tem mais origem de mídias, você vai deixar um mais barato É do que o outro o tempo multicanalidade, né? inteiro. Exato. Então, Ou você vai omnichannel, pro outro. né? Então, Eu até trouxe um Aham. gráfico, ó. Oi, vamos ver, vamos ver. Eu deixei esse gráfico aqui um tempão, esperando a Pra hora de ver. mostrar ele. Que é assim, ó, de onde vem os dados das IAs, né? Isso é de junho agora, tá? ótimo. É, de junho agora, eu tô falando de Statista, SEMrush, Ok. ChatGPT, Perplexity, AI Overviews e Google AI Mode. Então, Perfeito. eu só falei as melhores fontes possíveis Sim, aqui. sim, sim. Confiável, certo? Sim. O Reddit, Uhum. que o brasileiro não sabe usar e talvez escute eu falando aqui agora e tá achando que é o Dark Web. Né? O Reddit, Muito bom. que é aquele bichinho com a anteninha aqui, Sim, ó. sim, sim. Me lembra o Gloob da... Não tinha um desenho da Xuxa lá que tinha os bichinhos ficavam voando na Sim. água. Nada. Tá aqui, ó. 40.1. O segundo colocado é 26. O Reddit esmaga E por os quê? outros. Aí eu quero que você fale. Eu já sei que você tem uma resposta. Mas por que você acha? Tipo, É aí. O segundo, Wikipedia, ok. certo? E o terceiro, YouTube. Olha só. Quarto, Google. Sim.
E aí, assim, o que é interessante? O Reddit está de lavada, ele tá 40.1. Sim. Todos os outros são muito próximos. Do Wikipedia, YouTube, Sim. Google e Yelp, que não tem no Brasil hoje, quase não se usa isso. Facebook e o Amazon. Sim. Eu tô falando de e-commerces grandes aqui no meio, né? Sim. Que o YouTube Shop agora entrou pesado no Brasil. Uhum. Eu tô falando de todos eles com uma diferença de 6 pontos. Então, mas aí tem um Todo ponto. mundo muito junto, tá todo mundo junto Muito. aqui, ó. Só que Então. o Reddit fez... E lá embaixo tem os TripAdvisor, sites de review. Mas aí tem um ponto muito relevante. Em primeiro lugar, por que o quê? Reddit tá lá em cima? Porque é conteúdo original. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Ou seja, o que a IA não quer é ficar encontrando mais conteúdo Genérico. produzido já para poder usar. Então ele já adora isso. Legal. É humano. Exatamente, é o conteúdo humano ali. Entendeu? Agora, todas as outras fontes tem que tomar um pouco de cuidado, porque esses estudos têm um lance de correlação. Ah, por que as plataformas de inteligência artificial usam Wikipedia hoje? Porque elas podem. Você tá entendendo? É público ali. Então, qual que é a sacada? Aí você fala, mas o YouTube também lá próximo. Mas quem que tá usando o YouTube? O Google. E esse é um ponto importante. Quem você confia mais num vídeo de um especialista falando ou você confia mais num artigo lá do Wikipedia? Hoje. Eu? É difícil. Desde o primeiro dia do Wikipedia. Olha só, calma. Mas ó, Não, mas você. você. É que E eu a vou pesquisar população? a referência. A E o população vai mainstream? confiar. Eu vou dar um Não exemplo. sei, velho. A- O que a população acha? Não sei. Então, sim. É o vídeo no YouTube. do Exato. especialista. Por quê? Porque é uma pessoa falando, é um especialista. Uma Agora, comunidade. e aí vem um dos pontos que eu acho fundamental nessa corrida de IA. O pessoal me pergunta, mas quem vai ganhar a corrida? Eu não acho que vai ter um ganhador, vai ter vários players que vão ter crescido, vai continuar todo mundo. Mas o Google, ele tem uma capacidade e ele tem vários diferenciais. O YouTube é um deles. Por quê? Porque ele não só leu todos os sites do mundo. O Google, Ele ele leu tem todos os vídeos, todos né? os vídeos que importam. Até os de foca e Nutella. Então, ele tem todos os vídeos que importam. É. Porque o cara tem os shorts lá dos Caraca, vídeos bicho. curtos, mas ele tem os vídeos longos. É sinistro. Ele tem filme lá. Então, assim, ele tem tudo. Então, a quantidade de informação que a IA do Google pode ser treinada é materialmente muito maior que as outras. É total. Então, esse é o primeiro É um ponto. monopólio quase isso aí. Mas aí você É tem louco. outros pontos. O Google tem capacidade de processamento e hardware. ChatGPT, a OpenAI, ela precisa pedir pinico e alugar plaquinha para os outros. O Google tem. O Google Sim. tem o Google Cloud. Submarino. É deles. É, e tem um detalhe importante do Google, Né? tá? Pela primeira vez na história, o Google, junto com o governo americano, conseguiu, né, o direito de ter usina nuclear. Exato. 7 usinas. 7 usinas. Para produzir. Energia para... Eu já sua gostava infra. do Google Pixel. Eu só vim pro iPhone por causa do meu Mas Mac. olha Estou só. voltando logo, logo. Mas olha só que interessante. Então, você está falando que o Google tem muita informação, mais do que todos os outros. Aham. Ele tem capacidade de processamento de hardware maior que os outros. Histórico. Ele tem uma... É que o que eu tô, né, colocando junto a ali tá informação, isso, né? mas é bom deixar Já esse claro que histórico. tem histórico. Mas assim, uma coisa que você falou que é fundamental. Ele tem um ecossistema na mão. Uhum. Cara, você navega no Chrome, você tá no celular Android. É. Tipo, ele amanhã colocar o Gemini ali pra pitar, você começa a usar. Você não viu a notícia agora, recente, que a Apple tá fechando um acordo bilionário com o Google para o Gemini ser a próxima Siri? Olha Tipo, que interessante. embarcar, né? Sim, sim. Olha que interessante isso. Essa eu nem tinha ouvido falar, pra falar a verdade. Eu não tinha peguei ouvido esse essa. negócio Que de legal. ao meio da AI. Se tu estiver mentindo, tô te falando ao público. Mas até então, agora. assim, as pessoas me perguntam, qual que é a próxima? Lógico, o ChatGPT começou antes, então ele tem uma vantagem competitiva de utilização. Sim, As sim. pessoas estão usando e a plataforma cresceu. Mas o Google, ele tem, como a gente pode falar, é a faca e o queijo na mão que falam, não é? Isso aí, é o tá com a faca e o ecossistema. queijo. Ele tem o supply chain, né? Pra tudo, Pra cara. tudo. Então, assim, o que as pessoas não veem muitas vezes, tem gente que tá enlouquecida, falando, o Google vai morrer e eu preciso me posicionar no ChatGPT. Eu É. falo, calma, não é assim É que tão nem a besteira que fácil. eu Foi aquele falando case que tava Depois contando. do que aconteceu na Amazon, né? Todo mundo falou, não, a Amazon não é confiável. Né? Calma, né? Calma, cara. Foi um dia só, é uma raridade. Aqui, ó. Aconteceu. Notícia tempo real pra vocês aqui, ó. Há 2 dias atrás, Aham. então ela não é tanto tempo real assim, mas estou lendo agora pra vocês. Apple joga a toalha e deve pagar Olha só. $1 bilhão ao Google de dólares para usar IA do Gemini nos iPhones. Sim. Tecmundo. Olha só. Não é um cara, portal qualquer, tô falando do Tecmundo. Sim. Mac Magazine, Apple $1 bilhão também para que a Siri seja a nova AI. Não, é só um detalhe aqui rapidinho. A gente tem falado de alguns números que são estratosféricos, e aí quando a gente começa a trazer outros números para a mesa, a galera tem que entender e diferenciar o que é especulação, visão e Uhum. projeção Claro. futura, o que é realidade. Quando a gente fala de ecossistema, realmente o Google, ele está consolidado e assim, não tem como o Google morrer, a não ser que Sim. o mundo muda a sua formatação de fato, Uhum. né?
seja alguma coisa muito caótica, né? Quando você olha, Nvidia bateu valuation de 5 trilhões de dólares. Primeira empresa do mundo. Primeira empresa no Sim. mundo, não sei o que, cara, né? OpenAI, é o que você Especulação. falou, OpenAI tá montando em terreno do outro, né? Exatamente. Enfim, pegando dinheiro emprestado. Cara, Dubai, se eu não me engano, investidores de Dubai aplicaram, tipo, 30%, 40% do investimento que acontece lá. Não só em OpenAI, mas em várias outras nos Estados Unidos. E a gente olha para esses números e a gente fala, caramba, né? Cara, o Google pode valer menos. Mas a corrida não é a curto prazo. Exato. Né? Isso aqui é uma maratona. A gente está falando de uma empresa que, enfim, vai dominar até o fim. Não tem, acabou. Exatamente. Não tem outra empresa que vai. Eu tava lendo aqui, o Sanoutman tá falando com o governo americano, isso é agora, notícia de recente de hoje. Falando que tá buscando mais de alguns trilhões de dólares com o governo americano para sustentar a expansão projetada, porque senão se o governo não entrar Olha junto, eles só. não Não, dão o Elon conta. Musk acabou de fechar acordo, né? 1 trilhão. Se o governo não entrar junto, ele não fecha a conta. Não fecha Olha só. conta. Sim. O Elon Musk acabou também de pegar 1 trilhão. E agora tá começando uma outra corrida, né? Que ainda não tá sendo muito falada, que é da soberania da IA. Sim. Então, a gente tem uma parceria exclusiva com a Wide Lab, que é uma empresa que representa a NVIDIA no Brasil. Cara, eu conversando com o pessoal lá, é impressionante ver a corrida que ninguém tá vendo por trás da cortina do governo e das grandes enterprises. Então, o Brasil já está indo atrás da sua soberania de LLM, né? Sua própria LLM, com a Wide Lab, treinada do zero com a cultura brasileira. Como que eu vou colocar no governo brasileiro a LLM americana? Eu não sei o que acontece por trás das cortinas. Sim. Chile já está fazendo, Uruguai já tá indo atrás, Europa já está começando, Portugal. Agora a gente está levando também para Angola, né? Começando a entrar para a África. E as enterprises também. Essa empresa mesmo que eu citei, de 400 milhões de anos de faturamento, eles falaram, nós queremos a nossa própria LLM, nós queremos o nosso próprio servidor. Você foi em Angola palestrar IA, né? É. Recente. Então, você acha que foi umas 3 vezes lá já? 2 vezes. 2 vezes. A gente abriu uma filial lá, né? O cenário é o mesmo, né? É o mesmo. Não importa se tá na Angola ou no Brasil. Não, e o governo, mesmo o país que a gente acha que não tem dinheiro, né, a África é riquíssima. E eles estão investindo drasticamente, inclusive, em usinas, em energia. Que dinheiro de governo, a gente tá falando de dinheiro que é muito que é fora do petróleo, normal. diamante, é outra realidade. Sim, E eles são sim. muito, a África é muito O povo conectada é com o Dubai pobre, mas o ainda. governo É tem muita dinheiro, grana. né? Então, o jogo a longo prazo, quem quiser investir agora, conselho, não é vou ser direto, vai, energia, invista em energia. Exatamente. Empresas que estão investindo em energia e você que tem que entrar nesse jogo vai entender que a longo prazo você vai ganhar. Sim. Enfim. Isso. Ô, Muito cara, bom. deixa eu te falar uma coisa, você que tá ouvindo a gente aqui, porque o nosso podcast, ele é para o talento do e-commerce. A gente foca muito nesse cara, né? Obviamente, os donos de e-commerce estão nos ouvindo, eles também são um talento do e-commerce e muito mais que talentos, são corajosos do e-commerce para empreender e ao mesmo tempo conhecer do setor, né? Não é tão simples. Mas esse cara pode estar pensando assim, ô Mari, aí com Lovers não é justamente para a empresa achar profissional? Aí estão falando que o John falou que parou de contratar, como que eu faço? Ué, você acha que eu sou louco? né? Eu ia chamar o cara que ia matar a minha empresa no meu podcast, tá ficando doido? Sim. O negócio é o seguinte, os melhores profissionais vão se destacar não importa Exato. onde, irmão. Certo? Então, assim, o que eu posso tirar de resumo dessa conversa aqui é o profissional que se destacar em conhecimento, em querência, é soft skill total, velho. Eu gosto da palavra querência. Eu falo muito essa palavra, Sim. querência. É o cara querer mesmo a parada. É óbvio que as soft skills muito elaboradas e muito proativas, no sentido do cara que ele botou pra jogo, aprendeu e foi atrás, elas só vão ser boas porque elas estão trazendo a ele as hard skills que ele vai conquistar. É isso aí. Não tô falando que as soft skills resolvem o jogo, porque senão minha mãe era a melhor pessoa do mundo. É a pessoa que eu mais conheço, mais gosto. Não é isso. Então não é isso. É sobre o cara que tem muita querência, muita soft skill elaborada e muito bem treinada. E esse cara junta isso pra te entregar as hard skills que você espera na tua agência. Perfeito. Então, assim, qual conselho vocês dariam se o cara falar assim, cara, eu ouvi vocês falarem aí, só por não ter entendido metade do que vocês falaram, eu já tô preocupadíssimo, Já era, né? né? Então, assim, qual é o caminho que essa pessoa tem que tomar? Pra gente não deixar o episódio acabar sem dar uma Sim. esperança pra esse cara. Porque Não. é mais ou menos assim, John. O cara tá vendo uma luz no fim Não, do eu vou dar túnel. uma boa esperança pra você. Eu também acho. Tem uma luz no fim do Fica túnel. tranquilo. Ele só quer saber se é a saída ou se é um trem que entrou pra pegar ele. Então, aí eu até tenho um case legal pra contar pra você, mas assim, o que acontece? Lá atrás, quando eu comecei, e o Google tava começando, cadê aquelas ferramentas horrorosas, mas aquilo gera uma oportunidade de aprendizado pra quem queria gigantesca.
Tanto que quem é do SEO hoje, que já tem ali seus 15, 20 anos de carreira, o SEO, o Google não falava como, né? Não tem um livrinho do Google falando como que você deve fazer. Até tem, mas não é um livro que vai abrir tudo, concorda? Então você tinha que aprender o quê? Fuçando, estudando, testando, você tinha que correr atrás do negócio. Então eu sempre fui um cara muito fuçador, que dá muito trabalho antigamente, porque você não tinha documentação e você vai encontrando fontes, principalmente que o buscador facilitou bastante. E aí talvez a dica que eu dou para as pessoas é, talvez seja mais difícil essa pessoa que não tem, vamos falar o repertório, né, pra galera pegar, né? Eu que gostei não, muito dessa palavra. que a pessoa que não tem o repertório, o cara que tá começando, ele vai ter mais dificuldade de entrar hoje no mercado de trabalho. Fato. Por quê? Porque o cara que já tem lá, que é especialista e tal, ele faz o trabalho de 10. Ponto. Agora, se ele tiver força de vontade, esse cara entra no mercado. Por quê? E entra no mercado até melhor que outros. E eu vou te dar o meu exemplo. Eu também mexo com servidor, tá ok? E eu tenho mais familiaridade com o Ubuntu. Outro dia, um cliente me jogou na mão um servidor lá que estava com um problema Debian. Que tudo bem, tem variação, papapá, mas tem as suas peculiaridades. Uhum. E eu entrei lá e não estava conseguindo resolver. Cara, eu taquei um print no ChatGPT. E aí ele foi me responder um negócio, fazia um pouco de sentido, tentei, não deu certo. Taquei outro print, falei, você fez errado aqui e fui indo. 1, 2, 3. Cara, toquei uns 30 prints ali. Então, trabalho infernal. Print atrás de print, né? Que já tem ferramentas hoje que conseguem gravar a tela e fazer isso e tal, mas... Black Box faz isso bem. tem algumas limitações ainda tal, mas eu fui no ChatGPT mesmo. Taquei 30 prints, resolvi o problema. Ou seja, de um assunto que eu não tinha conhecimento. Agora... Só com querência, né? Lógico, Foi querer. tem uma experiência, tem outro... Mas foi querer. Mas foi querência, Foi foi mais querer. querência que qualquer outra coisa. Então, um ponto importante é, muitas vezes um profissional tá entrando em qualquer segmento, não importa se é SEO, se o cara vai ser um analista de e-commerce, não importa o que ele vai ser. Se ele entra no ChatGPT da vida, ou um Gemini, ele consegue fazer um trabalho para aprender, para entender, para conseguir evoluir. E é isso que as pessoas não estão entendendo. Aquilo é uma ferramenta incrível, que há 10 ou 20 anos atrás, para você aprender algo, às vezes você precisava de um curso. Cara, hoje em dia, você acha... Professor particular de altíssimo Exato. QI tá do seu lado. Então- A questão é só se você usa ele ou não. Exato. Então, assim, você precisava de um curso antigamente e hoje talvez você não precise. Cara, eu comecei a operar com N8N sem ver curso nenhum. Eu até comprei um curso porque eu queria entender um pouco melhor, mais profundo, tá? Mas eu comecei a operar só com o ChatGPT, com ele me instruindo na prática. É isso aí. Eita, que os infoprodutor devem estar tudo doido com esse chat GPT. Então, mas é um ponto... É que assim, e aí tem até outras coisas que são importantes, que é, esse mercado vai mudar. Porque o infoprodutor, ele não pode só chegar lá e mostrar como é operacionalizar o negócio, Não. porque a AI já vai mostrar. E fazer um texto PNL bonitinho pro cara ficar feliz, né? Exato. Você vai precisar colocar a sua experiência agregada dentro do seu produto para você conseguir vender. É isso aí. Que é, olha o jeito que eu faço SEO e por que eu faço? Olha o jeito que eu faço, sei lá, integração com o 8N Como e olha... que o meu N8 né? fosse melhor que o seu, né? Exatamente, Tipo ó. Deixa eu te mostrar aqui como eu instalo o CyberPanel. isso. Aham. E o ChatGPT vai te ensinar, mas você vai gastar 2 dias e vai ter um monte de perrengue que você não sabe, que eu já vou te passar tudo aqui. Então, Ele é a quase experiência... ele é quase um facilitador de prompts, né? Exato. Mas o legal é que o ChatGPT, ele te proporciona, ou o modo AI do Google também, e outras, a Cloud, etc., te proporciona você aprender de uma maneira que nunca a gente teve. É isso aí. Então, Ou é a seja, querência. Ou você aprende, ou alguém que vai aprender antes de você vai tomar seu Exato. trabalho e acabou. Não É. tem conversa. E as vagas são limitadas agora. É. Eu tenho, E aí, eu tenho entrado na academia. Eu tinha 8 programadores, só pra finalizar, eu tinha 8 programadores no time, eu tenho um. Olha só. Muito bom. Empregadores- Agora eu tô com 2. Sim. Israel, Léo, vocês são incríveis. Muito bom, muito bom. Incrível. Os dois são trabalho de 20. E Aí, ó. assim, É ó, isso. tops. É Sim. isso. É isso. Engraçado, né? Quando você fez a pergunta, eu pensei em 2 palavras que se assemelham Uhum. e elas ditam o orgânico que o humano é, né? O humano que for curioso e consistente. Sim. Todo ser humano que é curioso e consistente, ele tem um objetivo claro, né? Ele vai fazer 30 prints para resolver um problema, né? Então, recentemente a gente tava... Esse acelerador cresceu rápido, né? A gente saiu de 1 profissional para 18 em questão de 4 meses. Perfeito. Aí a gente precisou agora cortar gordura. E aí, é difícil, porque modelo de negócio é assim, é Sim. número, no final das contas. Mesmo que você invista em alguns. Só que aí vem a pergunta empírica humana. Quem fica? Uhum. E quem sai?
Cara, essa é ótima. E é bem difícil, porque Sim. para nós, eu não sou um... Ótima pergunta. Eu não sou É frio, muito eu difícil não sou responder frio isso. nisso. Eu não sou simplesmente vou lá, olho o número e corto. Eu sou muito Que humano. se dane a família dele, na né? conexão. Uhum. Eu choro junto com eles, eu vivo junto com eles e assim por Sim. diante. E ele é assim mesmo, eu conheço a galera lá. E aí, cara, dos 4 que entraram na lista, o que tava lá embaixo é o único que não foi cortado. Por quê? Porque ele tinha características que os outros três não tinham. Os outros 3 tinham mais hard skills. Uhum. Mas esse aqui tem querência. Sim. Ele tem curiosidade e ele tem consistência. Ele tá evoluindo 1% por dia. Esse é o cara que vale a pena você ter o, Esse a gente vai o investir. EBITDA negativo Legal. nele, né? Isso. Vai rodando, que uma hora a sua Esse vai crescer. a sua especulação é melhor do que o meu número. que você entrega. É isso aí. É isso. Isso aí. E aí, a longo prazo, esse cara vai ficar. Então, no fim das contas, o humano que for humano, né? Então, Certo. porque a tecnologia vai continuar sendo tecnologia. E aí, por fim, nunca houve na história uma janela de maior oportunidade para qualquer pessoa ficar rica. Sim. Nunca. Como a gente está vivendo hoje. Os próximos... Unicórnios de um homem só vão nascer, não vão? Literalmente. É isso. Os próximos 5 anos, cheio de abundância. O mundo tá ficando cada vez menos pobre, estatisticamente falando. Sim, sim, Brasil, lógico, de sim. 100 anos pra cá, de 50 anos pra cá. Menos miseráveis no mundo. Menos ponto. miseráveis. Não interessa qual ideologia que você A maioria pensa. dos ricos que tem hoje não são ricos de herdados, herança, são ricos novos. Então a gente vê a classe média cada vez tendo uma ascensão, ou seja, o pobre indo para a classe média. Então qualquer um hoje pode simplesmente, com essa querência, pegar na internet, construir Faz um mini SaaS e faturar 5 mil por mês. e ter um MRR de 5 mil mês, 10 mil mês e tá tudo certo. E quiçá estourar, ir pro 100 mil mês e o cara muda a vida E drasticamente. se quiser vender mais ainda, vai lá na agência do John, aprende a fazer conteúdo e vende mais. E conselho sobre E aí educação. faz a IA com o Marcelo. Conselho sobre educação, tá? Eu tava falando da academia. Eu falei recentemente numa palestra na faculdade, eu tô coordenando um MBA de IA, e aí eu tava falando com a galera que é mais da periferia. Aí eu falei, deixa eu falar um negócio pra vocês. Aí eu fui lá e sentei no palco, né? Eu falei, cara, eu não sou coach. Eu não quero ser coach aqui pra vocês, nem esses empreendedores de palco. Eu tô falando assim como uma pessoa que tá tentando ser um bom educador pra guiar pessoas pra um bom caminho. O estudo vai ser automatizado e generativo. Porque o estudo pode ser sistematizado. Sim. A educação vai ser mais humanizada. Sempre. Ela nunca vai deixar de ser. Porque é essa história, o humano se conectando com o humano. Uhum. Então, na empresa funciona dessa A maneira. única IA que educa crianças é a do Jetsons. É isso. Tirando a babá lá, esquece, velho. Exato. Nenhuma isso faz aí. isso, né? É isso aí. Pô, por mim, eu ficava umas 50 horas aqui, velho. Aqui não dá. Mas olha só, o que eu queria que vocês fizessem? Primeiro, muito obrigado, John, por ter Imagina. vindo. Marcelo, vocês são Tamo incríveis. Eu já sou um cara mais técnico. Fico fritando, fico imaginando quem tá ouvindo a gente, né? Eu queria que vocês olhassem pra essa câmera que é vocês aqui, ó. E falasse onde a galera encontra. Agora, Marcelo, que você foi o nosso primeiro entrevistado. Então, eu acredito que muita coisa mudou de lá pra cá. E eu queria que você falasse com a galera assim, ó, onde eles te encontram, que agora tem novos arrobas aí Opa. e tudo mais. Fala com a galera aí na câmera e depois o Boa. John fala também. Bom, diretamente, se for do meu arroba, já encontra os demais arrobas. Então, para facilitar, Marcelo com 2 L's, Nicolielo, Nicolielo. E aí lá você vai ver um perfil de alguém, de um humano simples que foi evoluindo desde o Cabo Man até hoje. Não tem a história lá de trás, mas tem de 2013 para cá. Sem post oculto, sem jogadinha de marketing. É a minha história nua e crua ali da minha evolução. dos Aquelas meus Ferrari que você fica do lado são sua mesmo, não é alugada, não? Não, aluguei. Aluguei pra te enganar. É isso, tô lá, Marcelo Nicolielo. Marcelo Nicolielo. Nicolielo. Beleza, com 2 L's. É isso. Muito John, Bom, vocês Fala podem pra me galera encontrar aí em qualquer rede social, em qualquer lugar, como o SEO Martin ou Seu Martin, né? E, se vocês preferirem, entra em seumartin.com/links. Lá vai ter todos os links para todas as minhas redes sociais. E você entrando lá, você me ajuda já porque tem uma tag do Analytics e você vai ser mensurado e também vai ser feito um trabalho de remarketing em cima. maravilhoso. Melhor agência de conteúdo pra internet. É só chamar os caras que é na lata. Obrigado. E o conteúdo é tão bom que no podcast dele, que eu tava lá no backstage, Eu eu aprendi uma coisa como empresário, ele não sabe. Olha só. Ó, Que Olha, eu comecei a ó. praticar. Contrate antes de precisar. Exato. Olha que Né? interessante. Quem que é o tem- que a gente fala aqui Quem sempre. tem Eu um, não apliquei tem no nenhum. acelerador isso, né? Eu Quem contratei tem antes um, não tem Então, nenhum. Ó, é. quem tem um, não tem nenhum. Contrate antes de precisar. Isso aqui o John falou com a gente no nosso episódio Sim.
que ele veio lá atrás, né? Era outro estúdio. É. Marcelo tava lá no bastidor assistindo e gravando com a gente. É. Aprendeu e mudou E apliquei o jogo. nesse acelerador que eu falei, Tem que apliquei ter. essa ideia. Sensacional. E é por isso que a gente existe. Então eu quero finalizar Sei. falando com você sobre a Econ Lovers. Por que a gente tá falando aqui da Econ Lovers? Só pra você entender. A gente nasceu para tentar causar impacto social e eu acho que não tinha a melhor época para nascer. Por quê? Sim. Porque a gente tá falando da IA. Olha que legal. Né? Gente perdendo emprego. A IA não rouba emprego. Eu mesmo já falei várias vezes. A IA não vai roubar seu emprego. Uma pessoa usando a IA vai. Ela vai substituir 10 pessoas. Então, 9 ficou sem emprego, né? Tá certo que foi uma pessoa usando a IA que tirou as outras 9. Mas vai tirar 9. Vai né? tirar. E aí, qual é o meu conselho pra você? Não durma no ponto. Enfia querência na tua cabeça aí. Queira muito você querendo muito, alguém vai te dar oportunidade. E aí você vai entrar aqui na Econ Lovers, app.econlovers.com. Lá tem, acho que já tem mais de 20 aulas gravadas de graça, conteúdos que a gente cobrava, a gente tá dando de graça. Um exemplo, a gente criou um conteúdo novo lá agora, que é gateways de pagamento. Que legal. Eu explico desde o adquirente, subadquirente. Se eu falei agora adquirente, subadquirente, e você não entendeu, já corre e vai assistir. Porque ele é o dia a dia do seu e-commerce, você não sabe o que eu falei. Então, Isso. lá é um curso gratuito de 5 aulas só sobre gateways de pagamento. Antifraude, fraude, como é que funciona um fluxo. Tudo completo, de graça, curso que você teria que pagar. Por que a gente colocou isso de graça? Para que você fique cada vez melhor, um profissional melhor, né, que a gente está falando aqui. E quando a vaga tão sonhada abrindo uma agência do John lá, ele te acha na plataforma. Com certeza. Ou seja, você vai ter 2 pontos aqui que a Clarissa fala sempre, eu vou repetir para vocês. Hard skills filtram para que você seja encontrado. Soft skills determinam se você entra ou não na vaga. Grava isso. As hard skills, ou seja, as questões, habilidades técnicas, vão filtrar se você aparece ou não para aquela empresa. As soft skills, que são o seu comportamento, tua querência aí, vai determinar se é você que entra ou não, ou se é você que sai ou não de uma empresa como a empresa do Marcelo. Então, app.econlovers.com, se cadastra lá. E se você é um dono de e-commerce, está ouvindo a gente aqui, ou é uma empresa, e qualquer empresa contrata a gente de e-commerce, né? Se você é uma empresa e está ouvindo a gente aqui por algum corte, veio parar aqui, deixa eu te contar uma coisa. A gente já abriu a nossa plataforma para você. Então, app.econlovers.com, clica lá que você é uma empresa, você já pode contratar a plataforma e você mesmo encontrar os profissionais lá de e-commerce e do mundo digital. Fechou? Na descrição do episódio eu vou colocar tudo que essa galera falou aqui. Legal. E, cara, obrigado demais. então Vocês são top demais. Tamo aí. junto. Muito Obrigado, bom. obrigado É, pelo vamos tempo. Vamos fazer uma parte 2 desse A gente debate sempre aqui, aprende, porque todo aí mundo vai aprende longe. junto aqui, né? Daqui a um ano já vai ter mudado muito, aí a gente faz de novo. É isso, é isso. Atualizar. Ó, e sintam-se em casa de verdade, tá aberto pra vocês. Lancei um produto novo na agência, mas queria apresentar pra sua galera lá. Vem que a gente apresenta aqui pra vocês. A casa tá aberta pra vocês. Muito bom. E Marcelão também Tamo junto. sabe que a casa é sua. Tamo junto, missionário. Fechou? Obrigado. Tamo Legal. junto? Pra cima. Valeu. Tchau, Abraço, galerinha. gente. Obrigado.